Está começando Store Talks Política, onde trazemos alguns assuntos para apimentar o seu dia sobre os debates políticos. É isso aí. Eu sou o Felipe Bahia. E eu sou o Cleito Quintino. E hoje com um convidado especial para participar como comentarista. Já que a gente não tem um convidado para entrevistar, ele vai ajudar a gente a dar palpite na vida dos outros. Palpitar é a melhor coisa que existe. Gabriel, obrigado aí. Obrigado, Gabriel. Valeu, seu tempo. Gabriel, que já fez um episódio com a gente, já sobre o livro dele. Aí o link vai estar na descrição, assiste lá também. Isso aí. Não esquece de curtir, compartilhar e deixar o seu comentário para fomentar o Store Talks. É isso aí. E sempre acompanhado do nosso Café Govone. Café especial com grãos selecionados, com a melhor torra para extrair os melhores aromas e sabores para você que aprecia um bom café. Gabriel é prova disso. Se você quer apreciar, quer conhecer, entre em contato com a gente, manda um direct, manda uma mensagem aí no YouTube, passa aqui conhecer o estúdio, vem tomar um café Govone com a gente. É isso aí. E antes de iniciar, Cleitão, temos aqui um anúncio a fazer. Você está vendo aí uma rifa beneficente da Assupira. Assupira, que é a Associação de Surdos Libras de Piracicaba. É o projeto da campanha União Solidária 2024, onde eles vão arrecadar esse dinheiro para investimentos na associação. Se você ainda não comprou, acesse esse QR Code, é uma das voluntárias que está fazendo a venda, mas você pode também acessar o site campanhauniãosolidaria.com.br. Lá você adquirindo os seus cupons do sorteio, você vai concorrer no dia 11 de setembro a 3 iPhones 15 e no dia 30 de novembro 3 iPhone 15 mais 3 Fiat Mobi. Corre lá que ainda dá tempo. O primeiro sorteio do dia 10 de julho já ocorreu, mas ainda tem mais 2 sorteios. Entra lá, acessa o QR Code e adquira os seus cupons para concorrer a esse grande prêmio e ajudar a campanha União Solidária da Assupira. E se você quer divulgar o seu evento, sua instituição sua assistencial, você é um microempreendedor que está começando, está com dificuldade, entre em contato com a gente. E esse espaço, pelo menos por hora, vai ficar disponível para a gente fazer essa solidariedade com a sociedade. Exato, a nossa contribuição social. E vamos lá. O que a gente vai fazer hoje, Cleitão? Vamos reagir ao debate. Gabriel está aqui perdendo tempo ou a gente vai fazer alguma coisa séria? Não, vamos fazer. Na pior das hipóteses, vai ser muito engraçado. A gente vai reagir ao debate. Eu assisti uma boa parte, você assistiu ele completo. O Luquinha também já compartilhou aí algum conteúdo. A gente vai assistir ao debate ao vivo, fazer os nossos comentários e vamos decidir aí em cada pergunta quem pontuou, quem foi melhor. Se foi a pergunta que foi a melhor interação, se foi a resposta. A réplica, a tréplica. A réplica, a tréplica, ou sei lá como chama isso. A biciclética. E aí no final a gente vai ver, na nossa opinião, quem ganhou o debate. Se você não concordar, você monta o seu podcast aí e faz o seu jeito, tá? É isso. Ou deixa seu comentário, falando não concordo. Então, o debate ocorreu aí pela Band+, o canal da Band+, que atinge o interior de São Paulo, né? Estamos falando especificamente do debate sobre os candidatos a prefeitos de Piracicaba, onde participaram uma galera aqui, beleza, Cleitão? Bedel, Barjas, PT, Barjas do, sei lá de qual que é o Barjas. Luciano Almeida, atual prefeito, Edivaldo Brito, Alex Madureira, Elinho Zanata e Paulo Campos. Paulo Campos, aliás, tem um episódio aqui no canal. Se vocês tiverem dúvidas nas propostas. Mesmo. E os demais candidatos estão convidados para bater um papo com a gente. Espaço aberto. Bom, vamos lá. Não tem regra, então a gente vai dar. Não tem regra. Em alfabética participam do debate de hoje. Alex Madureira, do PL. Barjas Negri, do PSDB. Edivaldo Brito, do Avante. Elinho Zanata, do PSD. Luciano Almeida, do PP. Paulo Campos, do Podemos. E professora Bebel, do PT. Quero lembrar que pedidos de direito de resposta vão ser avaliados por uma banca formada por 2 jornalistas e um advogado. Só serão concedidos em caso de ofensas diretas e pessoais. O candidato citado poderá solicitar direito de resposta imediatamente após a suposta ofensa. Se concedido, o reclamante terá 1 minuto para se defender no último bloco. Neste primeiro bloco, os candidatos fazem perguntas entre si sobre tema livre. Tempo de pergunta, 30 segundos. Resposta, 1 minuto. Réplica e tréplica, 30 segundos. E de acordo com o sorteio... Eu acho que aqui a gente pode fazer uma crítica à dinâmica do debate. 1 minuto
Para resposta, 30 segundos para formular uma pergunta. E réplica e tréplica é pouco. Menos um para Band aqui. Menos um Band. Eu não sei, não temos a regra por que eles definiram isso, mas eu acho que tinha começado, Luquinhas. 10h40, foi acabar à meia-noite alguma coisa. Então mesmo assim ficou um debate longo. Talvez eles pudessem ter feito algo mais enxuto, blocos com formato talvez diferente, mas com mais tempo para resposta. Isso eu concordo. Eu acho que seria muito mais produtivo. Bom, uma outra crítica que já fica para quem já assistiu, vai concordar. Se não concordou, monta seu debate. A gente vai montar o nosso aqui para próximas eleições. Outra coisa, assim, beleza, a regra, eu não concordo com a regra, mas se você aceitou participar do debate, o mínimo que você tem que fazer se preparar para fazer uma pergunta em 1 minuto e 30 segundos e responder em 1 minuto. Não deu tempo direito nem de fazer a pergunta, né? O pessoal meio que se perdeu nos 30 segundos ali, é muito pouco tempo. Bom, chegaremos a esse ponto. Vamos lá. Previamente, com a presença dos representantes dos partidos, a candidata professora Bebel é a primeira a fazer a sua pergunta. Ela já está tomando aqui o seu lugar ao púlpito. Candidata, boa noite. A senhora escolhe quem para fazer a pergunta? O candidato Paulo Campos. Pois não, candidato, por favor, queira comparecer aqui ao púlpito para a gente iniciar já essa rodada. Candidata professora Bebel, 30 segundos para formular a sua questão. Bem, eu primeiro começo cumprimentando todos que estamos assistindo nesse momento, a população piracicabana, o grupo Bandeirantes e os meus colegas candidatos. E a minha pergunta para o nosso candidato Paulo Campos é a seguinte: candidato, nesse curto espaço de tempo, nós tivemos uma grande mortalidade de peixes no Rio Piracicaba, cerca de 230 mil peixes morreram. Acabou. Nesse curto espaço de tempo, realmente. Ela tem pouco tempo e ela fez a pergunta em 10 segundos e ela não concluiu a pergunta. Bom, a professora não conseguiu fazer a pergunta. Como que o aluno vai responder? Tá muito alto o áudio dele, é isso? Baixar mais o microfone? Não é abrir a camisa e mostrar o super. Uau, que homem. Baixar o microfone. Tá. Valeu, Luquinhas. Vamos ver a resposta do Paulo Campos para a pergunta que não aconteceu. Pois não, candidato, seu tempo se esgotou. Conclua, por favor, sua pergunta. Não sei se vocês perceberam, mas o microfone foi cortado. Aí tá nessa bagunça, ela tá falando ainda. E o mediador já quebrou a regra. Por favor, conclua sua pergunta, sendo que o tempo dela já tinha acabado. Já errou aí. Menos um, mais um, menos um para menos 2 para Band. É o Brasil, né? Mas a Bebel também já tá com menos um, porque ela extrapolou o tempo, não conseguiu fazer a pergunta nos 30 segundos. Faltou um gerenciamento ali. Eu acho que se você vai participar disso, você tem que olhar e falar, não dá para agradecer todo mundo. Obrigados a todos os telespectadores. Pergunta. Mais rápido, qual será a sua proposta para evitar mais esse desastre ambiental e social? Eu peço que os candidatos se atenham, por favor, ao tempo para a gente estar a dinâmica do debate. O candidato só tem 1 minuto para responder. Tudo bem. Com relação, primeiramente agradeço a Deus a oportunidade de estarmos aqui. Agradecer ao Grupo Bandeirantes pela oportunidade também do debate. E abro aqui em nome do Fernando Mick, que é um ícone deste jornalismo, sobretudo no tocante ao debate. E com relação à pergunta, agradeço a deputada Bel, minha amiga. Pergunta muito propositiva, realmente, ela é muito importante, mas o problema hoje que nós enfrentamos com relação ao Rio Piracicaba e o que aconteceu recentemente, que afetou de modo demasiado a nossa população, nós sabemos que o Rio de Piracicaba é um rio federal, e poucos sabem disso. Portanto, é um rio que está apto a receber recursos do governo federal. E para isso é necessário que haja políticas públicas e, sobretudo, um plano de governo estratégico para que nós avancemos com essa questão. Com relação à mortandade de peixes, é sabido que a empresa foi... Ok, candidato, seu tempo está esgotado, os senhores precisam se ater ao tempo. Candidato, só tem 30 segundos. Eu acredito, candidato, que o problema o senhor detectou é um problema federal, mas também é estadual e o município precisa de apoio. Nós temos que fazer um pacto pelo Rio Piracicaba. E nesse sentido, eu acho que o convite está feito aqui para todos os candidatos, toda a sociedade civil organizada, todas as organizações, para que juntos salvemos o Rio Piracicaba. Candidato Paulo, o senhor tem 30 segundos para a réplica. Eu agradeço mais a oportunidade e sinto aqui para poder avançar também nas minhas propostas. Deputado Gabriel, eu acho que é muito importante essa pergunta, e agora eu vou respondê-la aqui com relação ao que você falou, mas lógico, como é um rio federal, naturalmente que quem mais possui o quilo e mandar dinheiro para nós é a federação. Portanto, cabe ao governo federal mandar recursos para nós avancemos com políticas públicas no tocante ao meio ambiente. Mas crimes ambientais é notório e sabido que aquele que comete crimes de ordem ambiental, sobretudo com relação ao nosso Rio Piracicaba. Ok, candidato, o seu tempo se esgotou, eu quero agradecer, mas o senhor permanece aí no púlpito porque é na hora. Cara, isso é muito bom, velho. Agora eu podia soltar a abertura do The Office, tava perfeito. Boa, verdade. Cara, Felipão, eu quero você primeiro. Bom, vamos lá. Já falamos da Bebel, que ela já fazia a pergunta do tempo
O Paulo Campos, ele gastou mais de 20 segundos agradecendo. Inclusive a Bebel pela pergunta. Obrigado, Bebel, pela pergunta. Fazendo os agradecimentos, que é o que você já tinha comentado. E ele passou o restante do tempo que ele tinha explicando o rio, não respondendo a pergunta. Ele trouxe informações relevantes. Eu não sabia que era um rio federal. Também não sabia, né? Mas ele ficou explicando. Não, vamos tentar resumir aqui a resposta dele. Como o Rio Piracicaba é um rio federal, nós vamos, junto ao governo federal, fazer políticas, levantar políticas para que esse tipo de coisa não ocorra mais. Ponto. Sobrou tempo, que até alguma coisa que a gente estava falando, não sei se foi o Gabriel que comentou, a pessoa que consegue fazer sobrar tempo, ela ganha pontos com isso. Né? Você levantou isso aí numa conversa antes das gravações, obviamente. 30 segundos é difícil, mas... Cara, é difícil, mas não é impossível. A Bebel, na réplica dela, sobrou alguns segundos. Ela foi mais eficiente na réplica do que na pergunta. E o Paulo Campos, na tréplica, estourou de novo. Cara, é muito surreal isso. Né? Bom, esses são meus comentários. Depois a gente vai para a nota. E aí, Gabriel, o que você acha? Isso é um problema com o modelo mesmo, né? É um problema com o modelo, mas isso também aponta para a gente um problema com a construção do discurso político. Porque o político precisa construir um discurso. Então ele vai começar com agradecimento, porque a gratidão é muito importante, não sei o que e tal. Aí ele vai fazer algumas definições, e aí quando for entrar no assunto... seria bem interessante o discurso, né? A demagogia, isso aí, demagogia. O discurso é importante, ele tem um valor para a construção da política, mas o político que consegue ser incisivo, bem certeiro naquilo que ele tem que falar, no caso ali, ele vai sair na vantagem, né? Principalmente num modelo desse aí de... Nossa, eu quero desistir já. Eu tentei falar bonito, né? É que assim, perfeito, assim, o discurso está na rede já. O agradecimento, está tudo na rede. Já está lá. O cara tem que sentar ali e saber o que ele quer para o Rio Piracicaba. Porque é uma pergunta óbvia que vai acontecer. Todo mundo tem que ali o que eu penso para o Rio Piracicaba. Acabou de acontecer. O que eu penso para Piracicaba, para o Rio? Então o Paulo Campos respondeu da seguinte forma, na minha visão. Vou tirar o da Prefeitura da Reta, a culpa é do governo federal. A Bebel ficou meio putinha porque ela está criticando o meu governo federal. Então, sempre junto lá, né? Ela é deputada, ela é situação hoje no governo federal. E ela, não, mas a gente tem que fazer política conjunta. É o Estado também, é a Prefeitura também. O Paulo Campos já tirou da reta. A resposta poderia ser muito mais simples. A gente tem que punir esses crimes de forma firme para que não aconteça mais. Mas, sei lá, parece que não estou preparado para responder isso. Sei lá. Não tem a ver com política, tem a ver com... Parece. Tem a ver com legislação, né? No caso, tem a ver com fazer valer a lei. Porque eu comentei isso com o Léo, quando a gente estava conversando. A lei está lá. É rígida. Claro. É clara. Eu nem sempre, mas tá. A lei tem interpretações também. Tem interpretações e tudo mais. Cara, dá uma multa de 50 milhões. Vai ver como que as usinas vão prestar mais atenção nisso. Nunca mais. Mas e aí, quem que você acha que foi mais eficiente? A pergunta foi boa? Ou a resposta do Paulo foi legal? Olha, aí vamos desconsiderar que a pergunta foi feita fora do tempo. Eu acho que a pergunta foi pertinente. Mas a resposta deixou a desejar. Então, assim, entre os dois, acho que a pergunta ganhou nesse caso. A Bebel foi ponto para Bebel. E você, Gabriel, o que você acha? Difícil ter que escolher, assumir isso. A real é que nenhum dos dois pontuaria. Mas estamos excluindo o fato de que a pergunta... porque isso para mim já seria um indicativo de errei. Ponto para Bebel, pronto. Vamos ser práticos. Eu também acho que a pergunta foi pertinente. Mas é o que você disse, é uma pergunta que ia surgir, se não fosse por ela... Ia sair de algum momento, até que eu posso que o pessoal daí risca essa aí que já fizeram. Mas eu acho que assim, essa já foi o próximo tópico. A pergunta foi pertinente, mas o Paulo Campos se embanou todo. Foi uma erguida de bola também pro Paulo, né? Cara, essa pergunta é perfeita. Era só... Acabou de acontecer, ele só ler a cartilha. Ele estava sabendo. Vamos para a próxima. Quando o senhor é o próximo a perguntar. O senhor vai ver o próximo lugar novamente. O senhor vai fazer a pergunta para quem? Elisa Nata.
Por favor, candidato Elinho, compareça aqui ao púlpito e o senhor tem, Paulo Campos, 30 segundos para formular sua questão. Obrigado, Obrigado. Senna, pela oportunidade. Elisata, a pergunta, candidato, é a seguinte. O senhor tem falado de uma forma recorrente com relação à parceria público-privado SEMAI-Mirante. E o senhor vem falando que não é saudável e também não é produtivo para a nossa população que nós cobremos 100% de esgoto. E eu concordo com isso. Não é realmente produtivo, não é saudável que nós cobremos 100% de esgoto da nossa população. Ou seja, você que paga R$100 de água, paga 100 de esgoto. Mas lá em... Ok, candidato. Tá. O candidato tem 1 minuto para responder. Boa noite a todos os candidatos, boa noite quem nos assiste, boa noite e agradecer a Deus por estar aqui, parabenizar a Band por esse momento. Eu quero dizer que eu sou piracicabano, eu nasci, estudei, comecei a trabalhar em Piracicaba e tive a oportunidade de ser 2 vezes prefeito de Charqueada, eleito, reeleito e fiz sucessor, 2 vezes prefeito de São Pedro, eleito e reeleito e fiz o sucessor, e 3 vezes consecutiva eleito o melhor prefeito do Brasil. E Paulo, você tem razão, não pode cobrar o valor de esgoto pela água. Sabe por quê? Porque essa parceria que foi feita não funcionou, está prejudicando o SEMAI. Hoje, 50% da água é perdida, porque o SEMAI não fez os investimentos. Essa parceria prejudicou o SEMAI e está prejudicando a nossa população. Esse tipo de parceria nós vamos rever. Se a gente estiver lá, a solução é rever a parceria e rever exatamente a cobrança do esgoto. Ok, obrigado, candidato. A réplica é de 30 segundos. Pois é, eu concordo também com o senhor, candidato, contudo, sabia que onde o senhor governou por 8 anos, se cobra 100% do esgoto. É o seu vice, o atual prefeito. De modo que o senhor está um pouco desatualizado com relação aos números. São 54% de perdas físicas. Portanto, é necessário que nós façamos gestão e ajudar bastante nessa questão. E, sobretudo, façamos políticas para que se invista debaixo da terra, porque debaixo da terra, infelizmente, não gera voto. E é sabido que ninguém se faz isso porque não gera. Ok, candidato, obrigado. Réplica de 30 segundos. Eu quero dizer que quando prefeito de São Pedro, por 2 vezes, a gente resolveu o problema da falta d'água lá. Sabe quanto tinha de esgoto tratado? 0 de esgoto tratado. Nós deixamos 100% de esgoto tratado, sem problema nenhum. E o que aconteceu? Acabamos com o problema da falta d'água. Investimos o quê? Troca de rede, caixa d'água, distribuição, captação, novas fontes de captação de água. E, em especial, a gente resolveu o problema da falta d'água em São Pedro. Nós vamos fazer isso em Piracicaba. A gente sabe como resolver esse problema. Ok, candidato, obrigado. Agora, o candidato Paulo Campos pode tomar o seu lugar, Isa. Quem quer começar? Fica à vontade, Gabriel. Ó, eu gostei do posicionamento do Elinho. Ele respondeu a pergunta não falando do futuro, do que vai fazer. Eu achei interessante porque ele respondeu com o currículo dele. Eu já fiz isso. Ele quis dizer assim, ó, eu já fiz isso. E tanto na resposta, na primeira resposta, que é 1 minuto, mais de 30 segundos, mais da metade ele usou falando do que ele fez, do currículo dele. Muito pertinente, esperto ele. E na tréplica, mesma coisa. Tipo, ele falou do que ele já fez. Ó, e não estourou o tempo, né? Ele cravou. Ele cravou Ele bonito. ficou de olho. Eu achei uma coisa muito inteligente, muito legal que ele fez. Por quê? Porque ele mostrou um resultado. Ele falou, ó, quer ver o que a gente vai fazer? Exatamente o que eu fiz. Peguei ali, resolvi um problema hídrico que se arrastava ali por muito tempo e tal, e resolveu. E é realmente... Bom, eu achei interessante. A pergunta também é pertinente, mas a resposta respeitou o tempo e tudo mais. Gostei. O que você falou é um fato. Ele fez campanha. Ele não respondeu a pergunta efetivamente. Ele fez campanha. Ele falou do currículo dele. Já fui prefeito de Charqueada por 2 vezes, São Pedro, não sei o que, falou o currículo dele. Resolvido. Ele foi responder a pergunta efetivamente aos 25 segundos. Então ele gastou 35 ali falando do currículo dele. Eu acho que isso traz... O melhor foi agradecendo todo mundo. Exato. Para mim faz sentido. Porque ele tem 30 segundos, 1 minuto para falar o que ele quiser. Se ele quer responder a pergunta ou não, aí já é uma outra questão, né? E aí ele traz uma informação, né? Que ele deixou São Pedro com 100% do esgoto tratado. Bom, aí eu quero fazer um fato ou fake. Que é o que diz de Piracicaba também, mas ninguém consegue provar efetivamente. Dizem que Piracicaba foi a primeira cidade com 100% de esgoto tratado. Eu ouço dizer que não é bem assim, e até hoje não tem esse 100%. E eu não sei se essa informação é realmente um fato concreto em São Pedro. Mas ele fala uma outra questão que também é um pouco contraditório, não é contraditório, mas não exatamente responde a pergunta. Ele cuidou de tratar 100% do esgoto. E o problema do SEMAI em Piracicaba não é esse. Não é esse, exato. O problema do SEMAI em Piracicaba é outro. Então, efetivamente, ele não respondeu a pergunta como deveria. Ele respondeu a pergunta, de certa forma, dando as carteiradas, né? Sim. Eu já fiz, eu sei como fazer. Isso ele fez, Então, beleza, mas Piracicaba não é São Pedro. Exato, é outro ponto que eu ia levantar, mas já que você trouxe, fale você. Piracicaba não é São Pedro, maior. é só 10 vezes maior, meu amigo. Não é a mesma pegada, não.
Mas beleza, sua experiência conta. Mas uma coisa que eu achei engraçado, que o Paulo Campos colocou bem também na réplica dele, que foi a seguinte, ele falou assim, ele questionou a questão da cobrança do esgoto. Hoje a gente paga, para quem não sabe, a gente paga o consumo de água igual ao esgoto. Então, você gastar R$100 de água, você gasta R$100 de esgoto. Naturalmente. Todo mundo critica isso e eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Até porque eu não sei como que faz esse cálculo. Eu até tenho um achismo, assim, que tipo, se eu abrir a torneira de uma água tratada, se eu der descarga que é uma água tratada, ela vai para o esgoto. Mesmo que eu deixe a torneira correndo, ela vai cair no esgoto. Eu vou ter que tratar junto. Talvez seja essa lógica que eles utilizam para isso. Não tem como eu falar assim, essa água aqui não está suja. Esse filtro. Caiu junto. Saiu da torneira, tá suja. Já ficou suja. Aconteceu. É um achismo, eu gostaria que alguém me explicasse isso. E aí o Paulo Campos deu uma trucada ali que eu gostei. Ele falou assim, ele perguntou do problema do SEMAI, da parceria público-privada, você é a favor, mas aqui não deu certo. E aqui se paga 100% do água e esgoto. E aí ele fala que isso é injusto, que realmente tem que revisar, legal. Aí o Elinho fala, mas em São Pedro é 100%, você paga esgoto também 100%. O Elinho ignorou esse fato e seguiu o rolê dele. E aí é interessante que esse é o papel dos debatedores, é colocar o outro em xeque para o eleitor pesquisar. Sim, mas não faz. Não vai fazer, é óbvio que não. Por isso que nós estamos aqui para... Isso. Mas eu achei interessante, eu vou até pesquisar se de fato o Elinho pegou 0% tratado e devolveu 100%, e se de fato lá cobra 100% do esgoto, porque aí o Elinho mentiu. Até porque você nasceu em São Pedro. Até porque eu nasci em Campinas. Você nasceu em Campinas. Foi criado em São Pedro. Só fui para São Pedro beber água de lá. Não beber água de Campinas, fui cancelado. Mas e aí? Essa pergunta aqui foi melhor elaborada. Ficou a pergunta dentro do prazo, a resposta dentro do prazo. Mas quem Na verdade, o Paulo Campos ele não efetivamente fez a pergunta. Ele jogou o problema do SEMAI, não fez a pergunta, mas subentende-se que era o caminho. Era o caminho e pelo menos gerou uma conversa mais equilibrada. Na minha opinião, por ter cumprido o prazo, o tempo estipulado em todas as vezes que ele falou e ter trazido informação concreta ou não, a gente fica na dúvida, eu acho que o Elinho aí se deu melhor. E você, Gabriel? Eu gostei do Elinho. E não, o esgoto de Piracicaba não é 100% tratado. É o que se divulga, mas não é verdade porque eu sei de sítios, né? Eu moro em sítio e eu sei como que funciona. A gente paga água e esgoto, mas a gente tem sistema de fossa. Ok. Por que eu não sou isento do esgoto se eu não utilizo do esgoto? Água do Mirante, por favor, responda. Entendeu? É estranho isso. A gente paga água e esgoto. Não. Não, a água que a gente utiliza da SEMAI justamente entra na natureza de novo pela fossa. E será que... A água chega, mas... A água chega, mas não volta para o sistema. Não volta para o sistema. Aí a questão será que é só no meu caso? Será que só sua casa? Porque tipo, Piracicaba tem muito sítio ainda, né? Muita sitiaiada. E eu sei dos vizinhos, por exemplo, então será que são só ali esses arredores dos nossos casos? Então não. E pior, né? A gente está sendo urbanizado, é outro problema, mas tipo, daqui a pouco todo mundo está sendo urbanizado, a gente está sendo cercado por cidade, a gente vai começar a pagar IPTU e não sei o que e tal, e isso também vai acabar tendo que, de fato, a gente vai concretar e asfaltar essa parte verde aí. É um outro problema. Eu também vou ficar com eles muito unânime, tem que dar uma discordância. Tá bom, então eu vou de Paulo Campos. Não, é porque assim... Não, lógico, tem que ser coerente. Se ele tivesse estourado o tempo, eu ficaria no Paulo, mas como eu não sei se é 100% verdade, do que ele disse sobre o que ele fez em São Pedro, cabe uma pesquisa. Estou até pensando em fazer um store fatal fake. Zanata, de acordo com o nosso sorteio prévio, a próxima pergunta já está no fundo que vai escolher a quem vai dirigir a questão. O candidato Luciano. Candidato Luciano, por gentileza, tomar o seu lugar aqui. E o candidato Elinho Zanata vai, portanto, formular a questão em 30 segundos. É o seguinte, que está no SEMAI. Sabemos que não é de uma gestão, vem vindo há vários anos. Entra gestão, sai gestão, todo mundo promete que vai resolver o problema e não resolve. E sabemos o problema sério que o SEMAI enfrenta, a dificuldade financeira e a falta de investimento. Sabemos que essa concessão não foi positiva para Piracicaba e prejudicou o SEMAI. Qual a proposta que o senhor tem para começar a resolver esse problema? Obrigado, candidato. A sua resposta é em 1 minuto. Obrigado, Arinho. Sim, muito
agradecer a todos aqui que estão nos assistindo hoje, desejar uma boa noite, um bom debate a todos, e dizer assim, realmente se abandonou aquela empresa por muitos anos, e a partir daí o que a gente fez? Investiu, são 150 milhões, já foram captados para poder começar a fazer a recuperação dos investimentos que não foram feitos do plano de saneamento que estava estabelecido em 2010. Bom que se diga isso. Desde 2010 tinha um plano de saneamento, não foi cumprido apenas 36% dele, e nós agora tomamos 150 milhões para poder fazer os investimentos necessários para equilibrar e recuperar até 2027. É bom que se diga isso, são projetos de 2 anos e meio de investimentos, para a gente poder deixar a cidade sem problemas de falta d'água e com a questão do esgoto totalmente regularizado. Então acho que esse é o caminho, não ter vergonha e não ter coragem de enfrentar. Muito obrigado, candidato. O tempo de réplica é 30 segundos. A falta, exatamente, de resolver o problema da falta d'água, de renegociar esse contrato do esgoto. Não pode pagar 100 de água, 100 de esgoto. Toda a água que você consome é esgoto? Não. Mas você paga pela água consumida. Nós vamos ter que rever esse contrato. Nós vamos ter que, novamente, tomar condição. Não pode parar os investimentos numa cidade do tamanho de Piracicaba, numa região metropolitana, onde os investimentos estão pagando. Nós vamos resolver isso. Já fizemos em outra cidade e sabemos resolver esse problema em Piracicaba. Com certeza. Pode contar comigo. Muito obrigado, candidato. A réplica de 30 segundos, por favor. Hélio, que bom que você concorda com isso, e nós também. Nós já pedimos a arbitragem desse contrato. Nós temos uma estimativa que eles podem estar em débito conosco de mais de 700 milhões por falta de cumprimento desse contrato. E nós já entramos com a solicitação de arbitragem. É um processo complexo, longo, que envolve aí vários testes, envolvimento e situações que vão acontecer. Mas pode ter certeza que começou agora, mas a gente vai sim resolver essa coisa. Muito obrigado, candidato. O senhor permanece aqui, por favor, que na ordem do sorteio. A palavra é sua, Cleitão. Cara, Sei que você fez umas anotações é aí. bem interessante, porque eu assisti no carro, eu ouvi no carro esse debate. Assistiu no carro, ainda bem que você... Espero que você não estivesse dirigindo, né? Não, eu estava parado ouvindo, assistindo enquanto eu No estava... semáforo. Veja bem, eu só ouvi no debate. Eu assisti no carro enquanto eu estava vindo para cá, ouvi no carro. E aí por isso que é importante parar e fazer as coisas, né? Eu não prestei muita atenção nisso, eu entendi as respostas, mas você não consegue refletir. Isso aqui é uma coisa que a gente está fazendo muito interessante. O Elim foi bem na pergunta, mas eu achei que o Luciano foi muito bem na resposta. Ele deu um dado, 2010, o plano é de 2010, não foi resolvido, ou seja, jogou no colo do Barjas. E não sei se mais para frente vai receber essa pergunta, mas ele é o responsável por esse contrato, que foi na gestão dele, né? Ele falou, uma informação que ele trouxe aqui, eu perguntei para vários candidatos, nenhum soube responder. Você está aqui com todos os programas, eu estou perguntando, e aí, esse contrato, o que está sendo feito? Você já assistiu todos os programas e não viu essa resposta? E ninguém sabe responder, não. Mas esse contrato, levanta essa porcaria aí, vamos ver. Está errado, o que está certo? O que dá para fazer? Não, ninguém faz nada. Peraí, também não se preparou, né? Ele trouxe uma informação... Pelo menos disse que está fazendo. Se ele falou essa informação pública, eu acho que não seria tão louco de mentir assim descaradamente, porque isso vai ser munição. Mas ele falou que ele já pediu, eu esqueci o nome da palavra, mas a averiguação do contrato, e tem uma estimativa que a parceria está devendo para a prefeitura 700 milhões de reais. E ele está dizendo que só foi cumprido 37%, 36% do compromisso do saneamento, que era de 2010, mas ele não dá um prazo quando isso era para ser concluído. E ele já levantou 150 milhões para investir, até 2027 vai estar totalmente regularizado. Ou seja, ele deu uma data para a gente. E aí, quando o próximo prefeito entrar, a gente traz ele aqui e pergunta: isso aqui é verdade, é mentira? Dá para cumprir, não dá? Então, eu achei que nesse quadro a pergunta foi boa, é dentro do tempo, ele respondeu dentro do tempo também, só no finalzinho ali. Finalzinho não acho. Mas deu para compreender. Eu achei que a resposta dele foi bem adequada. Eu acho que essa questão dos 150 milhões que ele conseguiu também é um fato verídico, ele não ia trazer uma informação jogada assim de 150 milhões, a gente conseguiu de recursos. Ele está com anotação, inclusive, só se ele anotou errado. Só que tem um fato que eu acho que também a gente tem que puxar, e o Fernando Favoreto falou semana passada, existe tubos há anos que estão ali esperando para fazer a manutenção dessa rede. Sim. Tá, e aí, 150 milhões é para comprar mais tubo? É para usar os tubos que estão lá? É para deixar mais tubo parado? Como que tá esse tubo? Onde que enfiaram o tubo? Solta a vinhetinha da quinta série. E o duro é que esses tubos, essa tubulação antiga, dá muita perda de água, né? Sim. Não sei se o Favoreto falou sobre isso, mas é muita vazão, muita perda de água. Isso já é sabido, né? Tanto que eles não conseguem precisar o quanto de água se perde. Estima-se em 50%, 55%.
já é um absurdo, né? Se fosse 20 já era um exagero, né? 50, 55% de perda na rede, mas eu concordo, eu acho que nessa o atual prefeito se deu melhor assim na forma de resposta do que a pergunta que foi feita assim, e a réplica do Galinho. Tanto que a Galinho se retirou do palco antes da resposta. Foi bem demais, né, Galinho? Não, eu gostei. O Paulo Campos está querendo ir embora também, né? Ó. O cara fala, volta aqui. Não, é o Luciano. Esse é o Luciano. É o Luciano. É que ele não sabia que estava falando. Aliás, o pessoal se comprou bastante. Nossa, vamos balar de gato. E aí, Luciano ganhou essa? Unânime de novo? Luciano. Luciano Campos. Próximo. O senhor é o próximo a fazer a questão. Então o senhor pode escolher a quem vai dirigir a pergunta. Eu queria chamar aqui o Alex. Alex, por favor. Candidato se posicionando. O senhor tem 30 segundos para formular sua pergunta. Alex, eu queria ouvir de você, nós na nossa gestão, na questão do combate à corrupção, a gente criou várias estruturas, corregedoria, para apurar os desvios de condutas, controles internos dos processos, das contas, criamos o Sem Papel para dar condições para que as pessoas possam controlar o seu sistema. Eu queria saber, qual é o seu projeto para combater a corrupção na nossa prefeitura? Obrigado, candidato. Tempo de resposta de 1 minuto, por favor. Olha, Luciano, primeiro quero agradecer ao Grupo Bandeirantes estar nos trazendo aqui hoje para participar desse debate. A população de Piracicaba merece uma boa proposta de governo para os próximos 4 anos e nós estamos aqui para apresentar essas propostas para a população. Você tocou num assunto muito importante que é o combate à corrupção. Infelizmente, Piracicaba, ao longo dos anos, nós temos visto em páginas policiais, em páginas jurídicas, e isso tem acontecido ao longo do tempo. E não só Piracicaba, mas as cidades vizinhas também, e hoje, infelizmente, essas pessoas se apresentando, inclusive, na nossa cidade. Isso nos entristece muito. Eu tenho orgulho, uma vez que minha mãe sempre me ensinou e disse para nós buscarmos sempre ser ficha limpa, ter a vida ilibada, buscar fazer aquilo que é certo, e é isso que nós buscamos fazer. Mecanismos dentro do poder público que cada vez mais julguem e coloquem as pessoas que cometem corrupção no lugar certo. Obrigado, candidato. Tempo de réplica de 30 segundos. Não é fácil, Alex, mudar essas culturas viciadas de tantos anos na nossa prefeitura. Mas é isso, nós já começamos uma primeira etapa, estamos purgando esse lixo que tinha lá dentro, e a partir de agora, o que nós estamos fazendo? Já no nosso plano de governo, criando também a ouvidoria, o sistema simplifica para que as pessoas possam online fazer as coisas e não depender de ninguém, e a ideia é isso, cada vez mais, modernizar o sistema, dar transparência e condições para que todos os sistemas sejam online. Dessa forma a gente evita... Ok, candidato, obrigado. Tempo de réplica de 30 segundos. Hoje, nós temos vários mecanismos para pesquisar cada um dos candidatos. Eu quero convidar a população de Piracicaba a pesquisar cada um dos candidatos que está aqui hoje. Coloca lá no Google, no seu celular aí na sua casa agora, o nome de cada um dos candidatos aqui e coloca na frente a palavra corrupção, coloca na frente a palavra improbidade administrativa, coloca na frente a palavra condenado, coloca na frente a palavra preso. Você vai ver que infelizmente nós temos pessoas... Muito obrigado, candidatos. Essa rodada se esgotou. Próxima na nossa ordem aqui, senhor. Levantou a bola, mas não acusou, né? Toda mão, né? Dê nome aos bois. Não pode, isso aí você também causa imputa crime, né? Sim. Mas... E aí? Cara, a pergunta, acho que ela é muito válida, porque corrupção existe e não é só entre os cargos eletivos, é entre o funcionalismo público como um todo, né? A gente ouve várias histórias, já ouvi algumas, né? Precisava liberar a obra lá, pô, passa um dinheiro pro fiscal, o cara finge que não viu nada e assina e libera, né? Então não é só nos cargos eletivos e comissionados. Os concursados também. Então, assim, realmente é algo que tem que ser feito. Mas eu não sei se essas implementações que o Luciano está falando foram ações do governo dele. Eu sei que o Sem Papel foi, porque a gente já comentou sobre isso. O começo foi meio tribulado, mas depois parece que acertou. Tá muito bom. Então, Cleiton, como contador, é prova disso que é o que funciona, mas não sei se isso efetivamente combate a corrupção. Esse Sem Papel faz alguma questão nesse sentido. Já passo a bola para você falar. E eu acho que as respostas do Alex, acho que ele não esperava essa pergunta, foram muito genéricas. Vamos implementar políticas e instrumentos que façam isso. Isso é óbvio, você tem que fazer políticas e instrumentos que façam isso. Mas quais são as políticas? O Luciano, ele trouxe fatos, ele trouxe... Implantei a corregedoria. Exato. Então, já dando meu voto, acho que o Luciano se deu melhor. E aí, Gabriel? Então, eu achei que foi legal o Luciano. Ele realmente fez uma pergunta coerente, uma pergunta interessante.
Na réplica dele, ele conseguiu dar uma resposta mais prática que a do Alex. O Alex perdeu na resposta e no momento da tréplica ele fez isso, né? Ele jogou esse comentário ácido aí para jogar uma questão sobre a índole ou a credibilidade dos candidatos presentes ali. E realmente isso aí é uma maneira dele dizer sobre si mesmo, olha, eu sou ficha limpa. Né? Mas... Isso que ele falou, pessoal, é algo que vocês realmente precisam fazer. Entra lá no Google, cara, a ferramenta mais básica que existe, e pesquisa os candidatos. Ah, eu vou votar nesse aqui porque eu conheço. Ok, ou você está em conluio com ele para você levar algum junto, ou você está votando e queimando seu voto, elegendo alguém que... Não elegendo, mas colocando seu voto em alguém que tem ali passagens por corrupção e indícios nesse sentido. Né? Principalmente agora que está tudo muito polarizado em qualquer camada da política, as pessoas vão muito para o que... Bom, esse candidato representa o meu viés. Ah, beleza, mas e aí? Você sabe se ele está realmente... Se ele é uma pessoa que tem uma boa índole, se ele tem uma conduta ilibada ou não? Vai de pesquisar, às vezes você dá um Google, o Google mente, né? Então, realmente foi uma... Não filtrar, né? Mas... Engasguei aqui, desculpa. O Google não mente, ele mostra aquilo que colocaram nele, né? Ele mostra as mentiras. Se alguém colocou uma inverdade para não falar que é mentira. Enfim, mas eu gostei da resposta do Luciano. Gostei. Ponto pro Luciano. Ponto pro Luciano. Eu acho que o Alex devia ter aproveitado melhor. É isso que me surpreende, cara. E é um cara, então, já entrando, eu vou dar meu voto já de cara também, eu acho que o Luciano foi bem nessa. Ele fez uma pergunta pertinente. O Alex foi esperto, que não ficou perdendo tempo agradecendo, achei muito válido. Ele perdeu acho que 10 segundos ali agradecendo. Mas ele entrou ele descambou para um lado... Ele falou da ficha ali. Aí ele ficou batendo... Ele começou a responder com 27 segundos. Isso. Perdeu quase 30 segundos. Falando, tipo, da imagem dele. Quando, na verdade, do mesmo jeito que ele usou o Google para... pesquisa os outros. Usa o Google, me pesquisa. E vai para a tua proposta para segurança pública. Principalmente porque você é um cara que está sendo apoiado pelo Bolsonaro e Tarcísio, e a segurança pública é pauta muito ferrenha. E aí eu falo, cara, você perdeu um tempo para falar, vai no Google. Fala e vai no Google, mas rapidão. Pessoal, primeira coisa que eu quero falar aqui, vá no Google e pesquise todos os candidatos aqui, coloque corrupção, e veja quem não tem nenhum problema com a justiça. Mas falando encaixa a tua proposta. Ele não deu a proposta dele, eu não sei o que ele pensa com corrupção. Ele foi genérico. Né? Genérico pra cacete. E o Luciano foi esperto de pegar uma pauta, ele fez a pergunta e ele respondeu a pergunta, ele falou, olha, eu já estou implementando a corregedoria. Não, e ele fez essa pergunta porque é algo que ele fez. Sim. Ele quer mostrar o trabalho dele. Sim. Então, coisa assim, que ele não fez durante os 4 anos. Ele é muito ruim de marketing. Mas aqui ele tá bom, tipo... Calma que é só a primeira pergunta. Talvez pior. Mas depois, é isso. Vamos assistir esse bloco inteiro para ver a resposta de todos os candidatos. Pode se colocar aqui no púlpito, o senhor vai me dizer a quem o senhor vai dirigir a questão. O Tucano Vargas Negri. Por favor, candidato Vargas Negri, pode tomar o seu lugar aqui, por gentileza. E vamos iniciar, portanto, mais uma rodada aqui. Candidato Livaldo, 30 segundos. Boa noite a todos os piracicabanos e piracicabanas. Eu não vou fazer nenhuma pergunta ao candidato, apenas quero dar-lhe uma chance. O candidato, ele já está por volta de 50 anos na política e por onde passou sempre sobrou um processo. A imprensa nacional notificou um desvio de 1 bilhão da CPI do sanguessugas. A creche do Bosque do Zanheiro foi condenado. E também em outras coisas. Vargas, aproveita e pede perdão. Obrigado, candidato. Obrigado, seu tempo se esgotou. Candidato Vargas Negri, 1 minuto. Eu queria agradecer a Bandeirantes pela oportunidade. Agradecer a oportunidade dada pelo Brito, que é um jovem que veio a Piracicaba há 30 anos e até hoje ninguém sabe o que ele fez na cidade de Piracicaba. E ele insiste em fazer provocações, inclusive no debate, e fazer fake news na cidade de Piracicaba. Eu fui prefeito de Piracicaba 3 vezes, trabalhei no Ministério da Saúde e tenho a minha ficha limpa. Eu não tenho nenhuma condenação que me impeça de ser candidato a prefeito de Piracicaba. Tenho processos administrativos, como todos os prefeitos têm. E eu queria dizer o seguinte, que eu não tenho que pedir perdão nem ao Brito, nem à população de Piracicaba. Eu tenho que dar satisfação à população de Piracicaba pelos trabalhos que nós fizemos durante todo esse período. Piracicaba hoje é reconhecida nacionalmente por ser uma cidade com qualidade de vida boa, que tem bons indicadores de saúde, bons indicadores de saneamento, bons indicadores de educação, fruto de trabalho feito durante todo esse período.
Muito obrigado, candidato. A réplica de 30 segundos. Eu vou dar mais uma oportunidade para o ex-prefeito Vargas. Em 2011, na calada da noite, os outros candidatos já disseram aqui, assinaram uma PPP do esgoto. Ou seja, o SEMAI arrecada 400 milhões de reais por ano e 200 vai para o esgoto do contrato que ele fez. Eu quero aqui aproveitar, Vargas, e mais uma vez, dizer para você, dirija-se à Câmara e peça desculpa. Aquela pessoa que levanta cedo e não tem água para fazer a comida, ou que chega à tarde do trabalho e não tem água para tomar banho. Obrigado, candidato. O tempo de réplica, 30 segundos. Olha, o SEMAI é uma autarquia que tem referência nacional. Tem quase 100% do esgoto coletado, quase 100% do tratamento de esgoto, e o pouco que falta se deve ao efeito da pandemia, porque durante a pandemia nós tivemos várias favelas que surgiram e ampliaram, e a administração municipal, através do SEMAI, não teve a competência para colocar rede de água, rede de esgoto e fazer o seu tratamento de esgoto. Obrigado, candidato. Essa rodada se esgotou, candidato Edivaldo. Gabriel, começa aí. Olha, eu acho que, como está tudo polarizado, eu estou falando não só de Piracicaba, mas... Essa, velho. Vamos lá. Eu achei interessante como é que é o candidato que fez a pergunta, como é que é o nome dele mesmo? O Brito. Ó, sinceramente, eu não vou falar que eu gostei ou concordei com o que ele fez, mas um debate político vai mais para esse lado aí. Ou você se atém, em vez de ficar mandando abraço para a tia, olá, muito obrigado pelo pessoal da Band, eu quero agradecer aos participantes, você que está em casa, você que está aí no seu trabalho. Ou você se atém a falar de política, a falar de proposta e a fazer as perguntas, ou você se atém a aspas, descredibilizar, atacar. Tudo bem, eu gostei muito da resposta do Vargas. Eu gostei da estratégia, assim, tipo, eu acho que isso aí é debate, mas eu dou ponto pro Vargas, porque a resposta dele foi, nesse caso aí, não estou dizendo se é verdadeiro ou não, mas foi curta e grossa mesmo. Tipo, ele se defendeu, ele já fez a evasiva ali, se defendeu e conseguiu responder. Eu tive essa mesma percepção. Eu acho que eu entendo essa questão do qual linha eu quero seguir no debate. A gente está vendo muito isso nos debates da Prefeitura de São Paulo. Mas eu acho que o Brito, ele podia ser... Qual é o partido do Brito? Acho que é o Avante. Avante? Valeu, Luquinha. Eu acho que o Brito, ele erra o pé em não ser mais incisivo. Peça desculpas para a população. Pelo amor de Deus, você achou o quê? Que o Vargas ia falar, desculpa, população, eu roubei. Pô, não, Vargas, você fez isso, você foi processado aqui, seu processo ainda não foi julgado, você está falando, você não foi julgado. Sei lá, eu não sei como estão os processos do Vargas para ser mais fiel. Então, assim, ataca direito também. Então, também eu concordo que o Vargas saiu bem. Ele conseguiu dizer, a parceria foi minha, tratei quase 100%, não está 100% por causa da pandemia, a culpa é do Luciano, que não foi competente. E aí? Felipão. Cara, eu não tinha pensado por esse lado do Brito ter sido incisivo porque ele quis seguir por um outro caminho. Talvez realmente seja isso e acho que é válido do ponto de vista dele, mas concordo. Pô, pede desculpa, não faz sentido. Porque assim, ó, o Pablo Marçal tá fazendo isso muito bem, tá assustando todo mundo, né? O Pablo Marçal, o que ele tá fazendo? Ele tá gerando o conteúdo pro corte. A gente sabe que é a vida dele. É a vida dele. O Brito, quando ele vem com essas perguntas, a ideia é fazer essa pergunta e o Vargas gaguejar. Ele desconcertar o cara pra ele gaguejar e ele soltar o cortezinho. Tá vendo? O Vargas não responde. Olha como ele reagiu. Aí o cortezinho vai só assim. E aí tu falou, nossa, o Vargas não tá com competência, tá gagá. O Vargas, eu entrei aqui, beleza. E também não sei se é tão sábio atacar numa coisa que o Vargas tá treinado nos últimos 77 anos. É o político mais experiente aí. Então, mas a impressão que eu tive é que parece que eles estão trabalhando junto. Levanta a bola que eu corto. O cara deu tudo pro Vargas falar tudo que ele precisava, cara. Ó, eu não sou condenado, eu ainda posso concorrer, tenho processos administrativos como todo prefeito tem. Pô, tô aqui mostrando minha cara pro público. Gente, eu sou elegível ainda. Tudo que estão falando de mim é mentira. Senão eu não estaria aqui. Não olhei para esse lado, não. E eu fiz isso. Não concluiu porque eu não ganhei eleição. Entrou esse ferrapado aqui que, coitado, pobrezinho, não deu conta de fazer. O cara pegou uma pandemia, não tinha o que fazer também. E pandemia cancela tudo que aconteceu durante a pandemia e esse período não pode ser levado em consideração por político nenhum, cara. Sim. Só os que roubaram. Aí os que roubaram tem que tomar no rabo. Mas você acha que o Vargas saiu melhor nisso? O Vargas saiu melhor.
Brito levantou a bola para ele, cara, e ele cortou. Eu realmente não sei qual é a história, porque parece que já tem uma tretinha ali entre os dois. Não sei qual é a história dos dois, se eles têm uma parceria aí obscura. A gente já ouviu de candidatos aqui, pré-candidatos, dizendo que tem muito isso na política, sabe, gente? Um cara lança uma candidatura só para ajudar a erguer o outro de forma indireta. Então, às vezes, não é... fazer uma psicologia reversa em cima do Barjas para... Porque é um assunto que mexe com a população quando se fala do Barjas. Por isso que eu te falei, o que o Brito fez, mexer na cadência do debate, colocou um pouquinho de testosterona no debate, foi interessante. Essa fala mansa também ninguém aguenta. Não tem resposta de proposta, né? Mas qual que é a sua proposta? Enrola. Ou você tem que ter uma resposta muito na ponta da língua para se sair bem no debate, ou você tem que desestabilizar seu oponente. Agora, se eles estão jogando, aí, é inteligente mesmo. Volto na pergunta que o Luciano fez pro Alex. O Alex não esperava aquela pergunta. Você quer desestabilizar a pessoa? Faça uma pergunta que ela não espera. Sim. Inclusive, o Barjas esperava isso, gente. Você vai perguntar um negócio que ele já sabe na ponta da língua. Ele vai responder. Inclusive, o cara, porque assim, nesses debates, o que acontece normalmente? Qualquer estratégia. Muitos adotam. Eu não pergunto nada pro Barjas. Porque esse cara já está liderando as pesquisas, eu não quero que esse cara apareça. Então eu venho ali e faço igual o Luciano fez, de falar de proposta que ele tem para a sociedade, embutida na pergunta, ou eu faço uma pergunta que o cara vai gaguejar, ou eu fico neutro. E aí, sei lá, essa pergunta era óbvio que o Barjas estava preparado. Em relação à pergunta que o Alex não estava preparado, eu pensei agora também. Ele não estava preparado e ele jogou dúvidas sobre os outros candidatos. Mas essa dúvida que ele joga sobre os outros candidatos não garante que ele vai ser visto com bons olhos. E vamos dizer que haja 3 candidatos envolvidos com falcatrua processo. Isso ainda não significa nada que ele é o melhor candidato. Ele não respondeu sobre proposta. Mas isso não significa ser um bom prefeito. E os outros? E tem um outro fator também. Ele está apostando que a população brasileira vai pesquisar alguma coisa. Convenhamos, né? Tem nada tonto aqui fazendo isso. O que ele tem que fazer é mostrar nas redes dele. Esse aqui, assim, nem sei se pode. Mas... Então, mas aí ele tem todo um... E aí não vamos ser inocentes, né? Tem toda uma cadeia de apoiadores que não estão diretamente ligados à campanha oficialmente, não são pré-candidatos, são pessoas que podem fazer e ele pode impulsionar esse conteúdo, que a gente sabe como funciona. Porque nas presidenciais últimas não podia se falar o que tinha acontecido. Exato. Então, tipo... E as de prefeitura vão passar por isso porque, é outro nível, né? É como o Cleito falou, numa prefeitura de grandes capitais, tem um destaque. Você tem um destaque e aí o Tribunal Eleitoral acaba se envolvendo, mas Piracicaba é grande, mas não é uma... Não é tão relevante quanto Campinas, por exemplo, né, que teria um papel maior. Tomar o seu lugar, candidato Barjas Negri permanece porque na ordem de sorteio é o próximo a fazer a pergunta. O senhor escolhe quem, candidato? Professor número 2, Bebel. Professora Bebel, por gentileza, tome seu lugar aqui. O candidato Barjas Negri, portanto, vai formular a sua questão em 30 segundos, por gentileza. Eu queria falar sobre educação. Piracicaba virou referência nacional na educação infantil, com bons indicadores de atendimento na escola e na creche, com um atendimento satisfatório, atendendo hoje cerca de 19 mil crianças. Lamentavelmente, nos últimos 4 anos, quase não tem investimento na expansão da rede física. E muitas mães que trabalham não conseguem colocar suas crianças, porque a rede atende quase 20 mil pessoas, metade é legal, metade é parcial. O que a senhora pretende fazer? Ok, candidato. Candidata, a professora Bebel tem 1 minuto. Obrigada pela pergunta, candidato Barjas Negri, e quero dizer para o senhor que a educação infantil, a primeira infância, é a grande paixão da minha vida. E que, portanto, se eleita, eu terei um compromisso de tornar creches e pré-escolas em tempo integral estendido. Porque não dá para a gente dizer que a mulher trabalhadora, ela entra às 7 horas, sai até às 17, e que depois, né, ela tem que pegar, ela sai às 18, aliás, ela pega a criança e tem que pegar às 17, e, na verdade, no emprego ela pega às 18, sai às 18. Portanto, nós temos que ter o tempo estendido para garantir. E, claro, investir pesadamente na construção de creches e pré-escola, porque o Fundeb permanente permite esse gasto com construção de creches. Ok, obrigado, candidato. Candidato Barjas tem 30 segundos para a réplica. De fato, a educação infantil precisa de novos investimentos. Foi paralisado nos últimos anos por descaso da administração, porque não reconhece a sua importância. A exemplo da professora Bebel, nós também vamos investir na construção e implantação de novas creches, principalmente em tempo integral, para educar, acolher essas crianças, mas, sobretudo, dar oportunidade para que essas mães, jovens mães, possam trabalhar enquanto a sua criança é educada na escola municipal e alimentada na escola municipal. Obrigado, candidato. Candidata, a professora Bebel tem 30 segundos.
Bem, eu quero dizer que nós temos em Piracicaba 22 mil mães solo. E essas mães é que mais precisam de creche de tempo integral. E digo que é estendido por quê? Porque não dá para dizer, olha, a senhora vai ter que sair às 17 horas pegar a sua filha ou seu filho. Porque nesse período, até chegar lá, enfim, cria outro problema. Então, é dever do poder público garantir que a mulher trabalhadora possa, enfim, garantir a escolaridade para sua criança. Muito obrigado, candidatos. Vocês podem retornar aos seus lugares. Agora é a vez do candidato Alex Madureira fazer a sua questão. Aí foi um papo de compadre, né? Não quero atacar. A educação municipal ela é responsável pela primeira infância, né? Essa base, né? Então não dá pra gente avançar muito além disso. Mas foi isso, um papo de compadre. Não sei. Seu ponto vai pro mediador. Ele falou muito bem. Obrigado, agora 30 segundos. Um ponto mais pra Band. Eu vou pôr Ponto pra Band, um a mais pra Band. menos um só, que ela tava menos 2, agora ficou menos 2. Pronto. Tá definido. Cara, ai, que negócio xoxo, né? Eu não sei o que esperar. Agora, É uma pergunta que também sabia-se que ia surgir, porque educação, segurança pública e saúde sempre vão estar em pauta em qualquer debate. mas aí é um ponto que agora a gente pode refletir sobre. Tem candidatos que eles têm um certo perfil, uma certa linha de pensamento. A professora Bebel é professora. Pergunta de educação para professora, então você só está querendo ajudar ela. Mas foi o que aconteceu com o Barjas, levantou a bola do cara falando do próprio SEMAI. Foi o que aconteceu na gestão dele. Entendeu? Então, tipo, nesse caso eu sou obrigado a pontuar a Bebel. Teve uma levantada e ela foi bem. Ela levantou um ponto na escola básica que é: se a escola funcionar no horário comercial junto com as mães trabalhadoras, de nada adianta. A mãe não consegue trabalhar. Sim. Porque ela vai sair 6 horas para pegar a criança 6 horas. Ela enrolou tudo, gaguejou pra caramba ali. Mas tem uma lógica. A escola tem que ser pelo menos 1 hora antes do trabalho e 1 hora depois. Mas ela também não falou nada além do óbvio, né? Sim. Essa aí, Mas se pudesse não pontuar nenhum dos dois, eu Não, escolhe um aí. acho que foi muito genérico. Muito genérico mesmo. Não, eu entendo que foi genérico, mas o fato dela conseguir formular uma resposta, mesmo que genérica, Que ela sabia que essa pergunta ia vir, porque já estava preparada. O Barjas errou. eu não O Barjas dou. errou em fazer essa pergunta para ela. Exato, esse é o ponto que eu quero dizer. Tipo, meu voto vai. Concordo com você, agora faz sentido. Porque o Barnes não poderia fazer essa pergunta para Tem que ela. voltar pro PT, mas tem que... Mais um pro PT. Ai, não. Porque assim, você concorda que o papel do Não Barnes. estamos avaliando o partido, estamos avaliando as perguntas e respostas. Isso. Por favor. Mas assim, de qualquer forma, o Barjas, qualquer pergunta pro PT, você tem que falar assim: Bebel, como você encara a corrupção se o seu partido é o mais corrupto do país? Acabou. Pergunta de corrupção tem que ser pra Bebel. Exato. Porque você tem que fazer ela gaguejar, pra ela fazer malabarismo, ficar nervosa. Agora, quando chega. Senão não é um debate, é uma Estabilizar. conversinha, um bate-papo. Fazer pergunta óbvia pra pessoa que é aquilo, cara. Perguntar pra uma professora o que ela acha da educação, é óbvio. Lógico, pra mim é a coisa mais importante que tem. Então, tipo assim, o Barjas tá, tipo, Barjas, o que você quer? Eu entendo porque ele quer erguer a Bebel, porque ele sabe que se ele for pro segundo turno, ele precisa do apoio dela. Ele vai buscar o apoio do PT. E o PSDB tem uma parceria ali de uma camaradagem. E é muito mais fácil ele ganhar, mas talvez seja mais fácil ele ganhar com ela lá do que sem ela lá no segundo turno. Ah, não, mas ele sabe que ela não vai pro segundo turno. Então o que eu faço? Eu não brigo com você entendi, aqui. entendi. Eu sei que você não vai pro segundo turno, isso é irrelevante. Estratégico. É. Ok. Estratégico, pode ser. Mas eu não gosto dessa ideia, porque depois ele vai chegar lá e meter a boca no PT, quando for campanha presidencial ele vai querer meter a boca no PT, falar mal do PT. Então, Política. política. Política é delicado. E aí, seu voto? O que Eu você fico com o mediador, Band, ponto pra Band. Bandidagem. Só para esclarecer de novo aqui, para quem não assistiu desde o começo do episódio, nós estamos avaliando quem ganha o debate. Aquela pergunta em si, quem sai melhor. Caso realmente eu. Quem fizer mais ponto no nosso critério, que o critério é nosso. Nesse Quer fazer jogo, o seu, faça o Barjas seu, e Bebel, o seu react. Esse jogo Barjas e Bebel não teve debate. É isso que eu tô dizendo. Não, sim, mas o meu ponto de análise é que, na minha visão, você tem 2 pontos. Ou você critica o Barjas por erguer uma bola dessa pra Bebel. Pô, puta camaradagem, então você Que aí é um merece ponto tomar. menos para ele. Ponto menos pro Barjas, então. É isso aí. Ponto menos pro Barjas é ponto mais para Bebel. Ponto mais pra A gente Bebel. não tá fazendo ponto negativo, só pra Band. Só pra Band. É que a Band já começou errando. Mas.
Então, assim, pô, Barjas, você sabe que a tua população, por exemplo, essa pergunta do Barjas, ele eliminou o apoio dos bolsonaristas da cidade. É isso que vocês estão falando, foi de caso pensado. Agora, você pode falar assim, não, mas a estratégia do Barjas foi boa. São estratégias. Eu acho que jogar Depende contra... da estratégia. mas Estamos analisando o debate. o debate. Então, ele ergueu uma Quem tiver bola... mais pontos no debate, no nosso conceito, ganhou Nesse o debate. Não ganhou a eleição, tá, gente? Não é que a gente votaria nessa pessoa. É só no debate. Até porque debate não é o único critério para você avaliar. tem outros fatores. Tem um plano de governo aí de 600 é o mais fraco, páginas. inclusive. Perguntar para o candidato Edivaldo Brito. Então, por favor, o senhor pode se colocar aqui para a gente fazer essa última rodada desse bloco. O candidato Alex tem 30 segundos. Bom, o tema é segurança pública, né? Queria perguntar ao candidato Brito, se eventualmente for eleito prefeito na cidade de Piracicaba, o que você fará pela segurança pública da nossa cidade? Uma vez que Piracicaba tem um dos maiores índices de criminalidade no estado de São Paulo, mas a população não tem essa sensação de segurança. O que o senhor fará a partir de janeiro do ano que vem, se for eleito, para a segurança pública de Piracicaba? Obrigado, candidato. O candidato Brito tem 1 minuto. Como o senhor falou, o índice de segurança, os problemas é baixo, ou seja, a segurança vai bem em Piracicaba. Eu quero falar de outro problema que não vai bem há anos, que é saúde pública. Hoje, que vem de gestões anteriores, inclusive do ex-prefeito, que eu acabei de fazer pergunta, nós precisamos cuidar da mulher. A maior violência contra a mulher está no poder público, ou seja, exames, 12 mil na fila, e nós vamos ali fazer o centro de diagnóstico. No centro de diagnóstico, o poupa-tempo municipal junto à rodoviária hoje, vamos transferir a rodoviária para outro local, e o centro de especialidade, tem a rodoviária, o estacionamento da rodoviária e outros terrenos ao lado. Portanto, nós vamos fazer ali para fazer uma mobilidade, para que as pessoas saiam do terminal e já vá para a rodoviária, ali onde é a rodoviária hoje, que vai ser o centro de diagnóstico. Obrigado, candidato. A réplica de 30 segundos, candidato. Nossa gloriosa Guarda Municipal de Piracicaba está defasada há muito tempo. Nós temos hoje ao menos 350 guardas municipais. Se nós formos olhar cidades vizinhas da nossa e fazer uma comparação, nós poderíamos ter mais de 500 guardas hoje na segurança pública da cidade de Piracicaba. Porém, nós temos problema com o Estatuto da Guarda, que não foi feito, e nós vamos fazer a partir do ano que vem. Isso está no nosso plano de governo, valorização dos guardas municipais, ronda escolar nas escolas e voltar com a segurança pública. Ok, candidato, o seu tempo se esgotou, o tempo de réplica é de 30 segundos. Quando eu falo em violência contra a mulher, é a mulher não poder fazer um exame transvaginal ou no seio e ela já ser acometida por um câncer, né? Então, infelizmente, o poder público tem mutilado a mulher quando ela tem que tirar um órgão dela. E mulher, nós sabemos que ela precisa ser cuidada. E também, nós vamos fazer o pronto-socorro infantil e o pronto-socorro do idoso. Veja no meu plano de governo, nas minhas redes sociais, que já tem. Muito obrigado, candidato, com essa rodada aqui. Gabriel, faça as honras. O Brito tentou agradar os pais, porque falou de criança, falar para os idosos e falar para a mulher. Ele não respondeu a pergunta, né? Ele falou de violência, e vamos tratar do caso da violência. A violência é você não poder fazer um exame, a violência é você... Eu achei que foi errado, foi desrespeitoso. Já o Alex trouxe uma proposta. Então, é ponto para o Alex, sem mais delongas. Aí basicamente eu pergunto o que eu quero, você responde o que você quiser. Não importa se conversa pergunta. Uma conversa de maluco. Ele quis. Cara, e eu acho assim, mesmo que ele tenha respondido outra coisa, eu acho que se isso é uma proposta dele, de tirar a rodoviária de onde está, isso é insanidade. A rodoviária está do lado do terminal municipal de ônibus. Como que o pobre que precisa de ônibus vai chegar na rodoviária depois? Se você vai tirar ela dali, cara. Ele até faz um malabarismo de dizer que... Eu vou colocar ali um... É que tem mais coisa depois que ele fala que fica pior, tá? Na minha opinião, pelo menos. Desculpa, bati no microfone. E o Alex, ele trouxe realmente proposta. O Alex levantou a bola para ele, né? Eu vou levantar e vou cortar. Se você não quiser usar essa bola, Brito, o problema é seu, cara. E foi o que aconteceu. Então, ponto pro Alex também. Eu ponto pro Alex também, porque a sensação que eu tive foi o seguinte, eu quero falar de segurança pública, Brito. Ele falou, foda-se, eu quero falar de saúde. Segurança é ter saúde. Eu não quero saber da sua pergunta, eu quero saber do... Cara, você não tem proposta... Porque assim, eu entendo, a gente discute muito isso aqui, e a gente entende que os 3 pilares são saúde, educação e segurança. Isso aí, ok. Então você tem que ter proposta para saúde, educação e segurança. Então, se o cara erguer uma bola de segurança pública, fale de segurança pública. Mostre que você entende daquele tema. Porque se você ignorou aquilo, parece que você não tem proposta para aquilo. Mesmo que Piracicaba esteja muito bem ranqueada nos índices. O Alex até fala um negócio, acho que foi o Alex. Foi, percepção de segurança. Percepção de segurança, que não é bem assim. Isso é muito relativo. É muito relativo. Isso é muito relativo, cara. Então, essa informação que o Alex passa,
Pra mim não é o que acontece. Eu tenho uma sensação boa de segurança em Piracicaba. Também. Não sei você, mas eu tenho. Também tem. Ele levantou um negócio que pra mim não é uma realidade, então isso é subjetivo. Mas tudo bem que trabalhar com propostas você está direcionando para cada público e... Ok, eu entendo. Mas eu entendo que tipo, o Alex fez uma pergunta propositiva de segurança pública, não atacou o Brito, até porque bater em cachorro morto. Ele trouxe uma ideia e aí ele volta trabalhando na... Ele é honesto em dizer que a criminalidade é baixa, ele podia chegar aqui e falar, não, Piracicaba tem muito índice de roubo, e aí ele estaria mentindo, mas ele, não, segurança pública não é um problema, assim, mas a gente tem um problema com a guarda. Legal, e esse problema da guarda, muita gente já falou aqui, então eu tendo a acreditar que é verdadeiro. E ele poderia ganhar votos do pessoal da guarda. Sim. Então o Brito ele perdeu uma oportunidade e ficou parecendo uma conversa de maluco. Um falando de Dragon Ball e outro de Naruto. Cara, ou o Alex é muito grande ou os outros são muito baixinhos, né? Não, o Alex É grandão mesmo. Eu já vi ele pessoalmente. Eu fui cobrir um evento com fotografia e era dele o evento. Era bem altão mesmo. Bom, nesse ponto para Madureira. O que me surpreende é que na pergunta que foi feita de segurança pública, ele gastou de outro jeito. Ele poderia ter falado isso na proposta de segurança pública. Acho que não estava esperando, né? Agora deixa eu corrigir. Pegou o papel errado, pegou a cola errada. Ô, Bebel, ajuda ele aí a se preparar, porque cola não tá rolando muito ali. Estudar, galera. Ele teve duas oportunidades grandes para falar de segurança pública, que é a principal pauta dele. O que eu acho que é ruim, ele deveria ter entrado em outros méritos. E só para deixar claro, a gente não vai assistir o debate inteiro, porque ele tem 2 horas praticamente, tá? 1h42 tirando os intervalos. Os trechos de alguns pontos aí, senão o episódio vai ficar com 5 horas. Mas aí talvez, se vocês quiserem, a gente fala até um período. Eu não, tô com fome já. Não, se quiserem, assim, parte 2, parte 3. Cadê o patrocínio da pizza aí, gente? Putz, verdade, eu preciso falar com... Deixa eu anotar aqui, falar com pizzaria. E nós encerramos este primeiro bloco. Neste segundo bloco, os candidatos respondem a perguntas da população de Piracicaba, que serão escolhidas entre números na tela. O candidato que responde também escolhe um adversário para comentar. Tempo de resposta, 1 minuto. Comentário, 30 segundos. Réplica, 30 segundos. E de acordo com o sorteio prévio, realizado, portanto, na presença dos partidos, o candidato Alex Madureira, que já está aqui no púlpito, é o primeiro a responder a uma questão formulada pelo eleitor de Piracicaba. Por favor, candidato, o senhor vai escolher qual dos seus adversários para comentar sua resposta. Vou escolher o candidato Paulo Campos. Pois não, candidato, por favor. Compareça aqui ao púlpito para a gente iniciar essa rodada. Nós vamos colocar na tela agora, candidato, o senhor vai escolher um número na tela aqui para a gente, por gentileza. Entre 1 e 7. Número 2. Vamos à questão número 2, por favor. Olá, meu nome é Biana, moro no bairro Nova Suíça e eu gostaria de saber o que você pretende realizar em questão à saúde, porque já estou para 3 a 4 anos esperando essa cirurgia no olho, que dói muito e até hoje nada. Pois não, candidato, o senhor tem 1 minuto para comentar. A saúde é o carro-chefe do nosso governo, vai ser o carro-chefe da nossa administração a partir do ano que vem. Eu, na minha experiência como deputado, já no 2º mandato, nós temos andado por todo o estado de São Paulo. Fui relator do orçamento do estado por 2 vezes, escolhido pelo governador para relatar o orçamento do estado de São Paulo. E fiz sempre parte da comissão de saúde desde o 1º mandato. Sou membro da comissão de saúde hoje. E nós temos várias propostas para a área da saúde. Dentre elas, o poupa-tempo da saúde, que nós estamos copiando, sim, da cidade de Santo André e trazendo para Piracicaba. Um grande centro de especialidade, são mais de 35 especialidades médicas, 52 consultórios, todos os exames laboratoriais, todos os exames de imagem, tudo num lugar só. Exames oftalmológicos, tudo num lugar só. E não tem fila, viu, Paulo? Não tem fila porque todos os horários são agendados. Então, a partir do ano que vem, vamos ter o poupa-tempo da saúde. Obrigado, candidato. Candidato Paulo Campos tem 30 segundos para comentar. Eu agradeço, deputado Alex, e a pergunta também da eleitora piracicabana. Com relação à saúde, é o maior gargalo que nós enfrentamos hoje na cidade de Piracicaba. E no nosso governo, deputado Alex, nós implementaremos a farmácia 24 horas em todas as UPAs da cidade, bem como atendimento também no espaço físico apropriado para pessoas com problemas de doenças psiquiátricas. O CAPS 24 horas. Nós teremos aquele espaço da extinta do pronto-socorro do Vila Cristina. Ok, candidato. Seu tempo se esgotou. A réplica é de 30 segundos. Além do poupa-tempo da saúde, uma reformulação geral em todas as UPAs da cidade, nas 4 UPAs da cidade, no Vila Sônia, Piracicamirim, lá também no Vila Cristina, na Vila Resende, e uma nova UPA na região do SECAP para atender toda aquela região. E principalmente a região do Vila Sônia, onde hoje nós temos mais de 100 mil pessoas utilizando só uma UPA da cidade, e é por isso que nós vamos devolver os médicos para os atendimentos aos postos de saúde da família para garantir saúde para a população. Obrigado, candidato. Agora é a vez do candidato Paulo Campos responder uma questão do eleitor. Candidato Alex. Como que a gente vai avaliar aqui? Porque a pergunta foi feita pela população. E a pessoa que responde primeiro, ela tem mais tempo. Vamos ver quem usou melhor o tempo, quem se saiu melhor. Qual a percepção que você tira disso?
Você olhou para as respostas, os dois deram propostas. Qual que você acha que faz mais sentido? Não, em termos de proposta, a do Alex, para mim, faz muito mais sentido e é muito mais abrangente em termos de necessidade da população. Um poupa-tempo, onde todas as especialidades de saúde, a pessoa vai chegar lá, vai conseguir ser atendida, como viabilizar? Como? Falo como? O Marcelo tem como, esse povo aí. Como viabilizar isso já é outra história, mas já existe um modelo. Não sei como que é esse modelo lá em Santo André que ele falou. Vai ser algo que funciona, que é o que a gente já falou. Cara, faz benchmark, vai lá conversar com os outros prefeitos, o que eles fizeram, como que funciona, o que dá para trazer dessa ideia para cá. É isso. Então ele fez isso. Então, desconsiderando a questão do tempo de resposta, o Alex, eu acho que trouxe uma proposta muito mais interessante. Eu concordo com você que o Alex trouxe algo palpável. E a questão do tempo, todo mundo vai ter o tempo igual. Então, para a próxima pergunta... O Paulo Campos vai ficar com uma pergunta onde ele vai ter mais tempo para falar, ele vai ter como expor as propostas dele. O Alex, ele se compromete, pelo menos na minha visão, quando ele faz essa proposta. Ele falou que vai reformar as 4 UPAs, fazer mais uma UPA para o SECAP, e no final ele fala, entre aspas, de mais uma UPA para o Vila Sônia, porque tem densidade populacional é grande e precisa de mais uma. Então ele prometeu 2 UPAs e reformar as 4. Tá aqui, tem proposta. E o poupa-tempo da saúde, mais uma proposta. O poupa-tempo da saúde é mais uma proposta, assim, se funciona em Santo André, já tem um teste, vamos tentar implementar, ver se funciona aqui também. Então também eu acho que o Alex isso é o melhor. Eu achei que esse negócio do poupa-tempo da saúde é interessante porque é um sistema, né? É uma coisa não material, é um recurso de tecnologia que realmente pode aumentar a velocidade dos processos aí. Bem, a pessoa que fez a pergunta está numa fila para uma cirurgia, certo? É um absurdo. 12 anos a pouco? Mas assim, a questão, por exemplo, que o Paulo Campos levantou sobre o CAPS. Pode haver um problema em relação ao CAPS? Pode haver um problema, mas não é um problema que abrange toda a Piracicaba. É um problema menor. E eu acho que assim, de cunho prático, inclusive para os pacientes que são atendidos pelo CAPS, o poupa-tempo da saúde já atende, já resolveria, já facilitaria. Exatamente. Então, responde muito mais. A proposta é melhor. Poderia ser mais eficiente nessa interação. Qual nome o senhor escolhe? Número 3. Número 3, vamos à pergunta de número 3. Meu nome é Arnaldo, moro no bairro Nova América. No terminal de ônibus circular de Piracicaba, tem muitas pessoas deitadas no chão, dormindo no chão, usando droga. Então eu gostaria de saber qual é a proposta de vocês e que poderia melhorar sobre isso, sobre moradores de rua. Candidato, o senhor tem 1 minuto para responder. Pois é, existe um período apropriado para isso, e necessariamente que nosso governo, nós teremos também um espaço físico adequado para atender essa população que vive em situação de vulnerabilidade social. Portanto, no nosso governo não há impedimento e também não há nenhum tipo de objeção em nós avançarmos com políticas públicas para que nós tiremos essas pessoas de rua. O que não podemos é deixar, lógico, que também pessoas que migrem de outras regiões para Piracicaba, para que nós possamos aqui avançar. E aí, vamos dizer aqui sobre o poupa-tempo municipal, que desenvolve um trabalho maravilhoso na Arnon Salles. E lógico que naquela região ali ficam muitas pessoas que estão hoje ali sentadas, deitadas, na praça também, e para isso é necessário que haja, de fato, investimento em políticas públicas para que nós tiremos essas pessoas da rua e, sobretudo, nós consigamos dar uma condição de vida digna. E também colocar um contrato na cidade, porque aventou-se essa possibilidade no passado e não se avançou, né, Talavel? Acho que é importante que a senhora fale sobre isso aqui, por gentileza. Obrigado, candidato. O comentário da professora Bebeto, 30 segundos. Bem, eu agradeço a oportunidade e digo que é importante nós, né, enquanto gestores, entendemos que a situação de vulnerabilidade, ela se dá também pela ausência de trabalho, de emprego. Então, nós temos que reintegrar essas pessoas que estão na rua, enfim, reinseri-los nos locais de trabalho e, ao mesmo tempo, criar formas, o sopão, enfim. Ok, candidata, o tempo de réplica agora é de 30 segundos. Pois bem, eu acho que é importante, a deputada disse, mas o restaurante de bom prato, eu acho que é de fundamental importância que nós avancemos, porque Sorocaba tem, Ribeirão Preto tem, Rio Claro tem, e nós não temos. E aventou-se essa possibilidade no passado, mas não avançou. Portanto, no nosso governo nós teremos esse restaurante que vai dar condição de atender a população também, não só a população em condição de rua, mas também os comerciantes que ali não têm um local apropriado para almoçar, e naturalmente essa... Ok, candidato, muito obrigado, seu tempo se esgotou. A gente encerrou essa rodada, os senhores podem tomar os seus lugares. Fala, Cleiton. Mano, não tem proposta nenhum dos dois.
É isso. Vambora, isso. acabou. Tipo assim, eles não têm uma proposta, não tem o poupa-tempo do morador de rua, não tem um trabalho psicológico. Não, a proposta é do prato aí, né? Do restaurante e tal. Mas isso pode piorar a situação, talvez. Mas o problema é que isso nem foi a pergunta. O que vocês vão fazer pelos moradores de rua e para esse pessoal que está se drogando? Não é só pelos, mas com eles, porque Com está eles. atrapalhando a população, né? Sim. Existe um problema muito sério. Cidades vizinhas estão trazendo, e isso acontece mesmo, moradores de rua sendo trazidos para Piracicaba e colocados aqui, porque aí, bom, Piracicaba aqui resolva. Então aí se você tem um bom prato, em vez de ser uma solução para quem realmente precisa, vai trazer mais gente. E eu percebo que, bom, o Paulo Campos não teve proposta, enfim. Mas a Bebel, se ela tivesse o tempo que ele teve, eu acho que ela se sairia pior do que ele. Porque com 30 segundos ela se embramou de um jeito, cara. Então, não é só o tempo, não, que influencia nesse sentido. Eu também escutei sobre o Bom Prato, essas críticas, eu não sei o que pensar. Inicialmente me parece um bom negócio, você ter uma opção barata, mas eu não sei como ele funciona o financiamento dele, né? Porque você tem uma mão de obra, paga a mão de obra pelo menos, ou vai sair dos cofres públicos e é 100% subsidiado. Ele tinha que pelo menos se pagar os custos, né? Manter os custos em dia com o valor do Bom Prato, mas ele tem um valor fixo lá e tal. Eu não sei, aí tem um outro fator que o pessoal colocou, eu não vou lembrar quem criticou o Bom Prato, que o argumento era: se eu pôr isso no centro, eu corro o risco de quebrar os empresários dos pequenos restaurantes, pequenas lanchonetes. Por que eu vou almoçar num restaurante ali? Por R$1 eu consigo. Se por R$1 tem uma comida. Nem sei se é R$1. Não sei também o valor, mas por um valor simbólico eu vou ter uma comida de qualidade. A turma elogia muito a qualidade. Aí tem que ter mesmo, porque tem pão de regra, nutricionista e blá blá blá, não é lavagem que serve. Não, é porque é muito bom. É um bom prato mesmo. E é um programa, inclusive, apoiado pelo SESC, né? Sim. Então, assim, é um negócio bem complexo. Vamos fazer pelo cadastro único, só baixa renda mesmo que vai ter acesso. Quanto é essa população em Piracicaba? Quanto é essa população em Piracicaba? Piracicaba não é uma cidade pobre, tá? Piracicaba não é a realidade do Brasil. Ela é uma cidade bem estruturada. Tem um monte de defeito, mas ainda estamos melhor do que uma galera aí. Então, assim, é uma proposta que soa muito bonito, mas eu me perguntaria se realmente vai ser efetivo. Analisando a proposta, eu concordo que ficou muito ruim, mas analisando a oratória, eu acho que o Paulo sai melhor. Então nós vamos dar um ponto de participação do Paulo. Estrelinha dourada. A professora deu uma estrelinha dourada pro Paulo. Exatamente. Porque a Bebel, cara, eu me surpreendo. Partido que pensa social não tem uma proposta plausível. Não, nós vamos fazer uma parceria com as igrejas. Mesmo que a proposta do Paulo seja ruim, pelo que nós estamos debatendo aqui. Sim, ele fugiu do assunto, né? Tipo, eu tô com um problema de morador de rua. Não, vou dar comida pra eles. Não é só isso, cara. Não é. Vai gravar a situação. Se proliferar. E a gente já teve aqui por diversos aspectos, inclusive o ponto que o Gabriel levantou, quem né? falou, como que é o nome dele, que é membro daquele CCJ. É tipo uma CIP do Centro dos Lojistas, Confederação dos Lojistas. O Reinaldo Pousa. Ele veio aqui e falou que o problema do CDL, CCJ. Comissão de Constituição e Justiça. Misturei tudo aqui. O HD já tá bugando. Ele fez esse comentário, que comida não é um problema, porque as igrejas elas fazem um trabalho muito efetivo, que o problema é que às vezes o mesmo morador recebe 4 ou 5 marmitas, e aí ele joga fora. Então, comida não é um problema. Comida não é um problema. O problema é o cara que não quer sair, precisa de um trabalho psicológico mais profundo. Então, e a Bebel não tem uma sugestão para isso, minha amiga? Aí você me quebra. Entrar no mercado de trabalho e tal, mas não é mensurável, né? Não tem como, não tem condições. Eu penso em algo mais... Quem tá como no mercado... candidatos, por favor, comece com fale como. Pessoal, ouça o Pablo Marçal. Que ironia, vá fazer um coach com o Pablo Marçal. E novamente, eu falo de maneira prática. Cara,
tem uma lanchonete ali na Manuel Conceição, quase toda noite passa um cara lá, ele mora praticamente em situação de rua, a vida dele, e quase toda noite ele passa lá com uma sacolinha, com uns 2, 3 Big Mac para vender pro pessoal da lanchonete. Porque ele consegue, ele pede, ele dá um jeito, toda noite ele ganha e ele vende esse Big Mac. Fome não tá passando. Fome não tá passando. Ele vende. Então, assim, claro que há casos e casos, mas... Não, mas esse é o papel que eu penso numa proposta plausível de qualquer pessoa que pense social, que é: nós vamos criar um programa onde nós vamos ter assistência social agindo ativamente para entender cada caso. Vamos abrir concurso para tantos assistentes sociais, vamos colocar um projeto no centro da cidade, onde possa recolher essa população. Vamos tirar esse projeto do centro para descentralizar esse problema. Vamos numerar essa população. Vamos quantificar. O primeiro passo é mapear quem são e entender por que está na rua, de onde vem, para onde vão, o que comem. Esses moradores de rua e conseguir até mesmo descobrir e punir quem traz eles para cá, porque muitas vezes eles não vêm sozinhos. Cara. Então, se for uma... Eles vêm de van mesmo, é tipo assim, tô limpando a cidade tal, a cidade vizinha. Ó, Águas de São Pedro não tem morador de rua. Não tem. Porque Piracicaba tem. E sempre tem. Mas então, eles vêm de fora, eles vêm de fora. Então, isso tem que ser mapeado. Tipo, ninguém levanta o problema. Eu levanto vagamente. E às vezes eles até têm isso no plano de governo deles, tá, gente? A gente não leu todos. Não... O Elinho tem. Eu sei que o Elinho tem. Mas é isso que você precisava falar aqui? Se perguntassem pro Elinho, ele responderia. Eu já vi o plano de governo dele tem. Em relação a isso. O restante eu não tô inteirado de tudo. Mas eu acho muito fraco. Se eles têm, eles deveriam ter alguma coisa mais desenhadinha para falar em 30 segundos. De novo, faça um curso do cara do oratório, o professor do oratório, que ele fala isso. 30 segundos é o suficiente para você se apresentar uma ideia. Exato. É um pitch de elevador. Você vende um negócio em 30 segundos. Cara. Então, se você não captar a atenção em 30 segundos, esquece. Vou te ouvir mais. Então, assim, eu espero isso de um político. Por favor, e o próximo? Quanto tempo tá aí já? Hora aí. A fazer a questão aqui é o candidato Luciano Almeida. Por favor, candidato, o senhor vai se posicionando e vai me falar para quem o senhor vai dirigir a sua pergunta. Vou pedir para o Elinho. Exposição, candidato Elinho. O senhor já se posiciona, por favor, no púlpito aqui. O senhor vai escolher agora na tela, candidato, um dos números à disposição. Vou no 7. Número 7, vamos à questão de número 7. Meu nome é Rodrigo, eu tenho 22 anos, moro no bairro Perdiz e queria saber como que vai ficar em relação à demanda de emprego. A gente está precisando ter mais emprego, ter mais oportunidades, mais vagas. O senhor tem 1 minuto para responder. Bom, fico muito feliz com essa pergunta, porque essa é a prata da casa, né? Graças a Deus, nesses últimos 3 anos e meio, nós geramos 22 mil empregos, anunciamos mais de 11 bilhões de investimento, né? Temos feito vários projetos de empregabilidade para mulher, para pessoas com PCD, com N iniciativas que têm sido totalmente importantes para todos nós e para que a gente possa gerar esse emprego. Então, acho que aqui o caminho é esse, nós buscamos ainda continuar com esse projeto de atração de empresas, de poder cada vez mais consolidar o empreendedorismo na nossa cidade e pode ter certeza, Rodrigo, se você está precisando de emprego, é só procurar a gente que você vai encontrar, porque graças a Deus, Piracicaba é hoje uma das maiores geradoras de emprego. Só para efeito de comparação, no mesmo período, nos 4 anos anteriores, foram gerados somente menos de 1.800 empregos negativos. E nós geramos 22 mil empregos positivos. Obrigado, candidato. Candidato Aninha tem 30 segundos para comentar a resposta. Rodrigo, eu vou dizer para você o seguinte, nós precisamos gerar emprego, você tem razão. Nós precisamos fazer o quê? Curso de capacitação. Trazer esses cursos, fazer com que as pessoas possam vir para dentro. A partir daí, a gente começa a melhorar e aí o emprego vem. Sabe o que nós precisamos fazer? Nós precisamos investir também, novamente, que faça um distrito industrial novo em Piracicaba. As empresas de Piracicaba, que já estão em Piracicaba, estão desesperadas, precisando de área para dobrar, para triplicar de tamanho. Nós vamos fazer isso. A gente resolveu isso lá em São Pedro, gerando emprego. Ok, candidato. Obrigado, candidato. O seu tempo se esgotou. Nós já estamos com o projeto do que nós estamos chamando de novo distrito empresarial, com foco especialmente na área de logística e de serviços, que é essa nova fronteira para nós, e principalmente de converter Piracicaba no centro de excelência, no centro do mundo na área de hidrogênio, de SAF, que é combustível de aviação, e novas tecnologias. Porque esse é o DNA de Piracicaba. Não é só atrair empregos, mas atrair bons empregos. E a gente tem total condições para fazer isso. Muito obrigado, candidato. Os dois podem tomar os seus lugares. A professora PT, aqui na ordem do sorteio prévio, é bom. Cara, não sei, a linha às vezes parece meio surtado do jeito que ele fala. Tudo bem que aqui a gente tá acelerado. Tá acelerado, Mas é engraçado que muda e fica, né? Muito bom. Eu falei, pelo menos o conteúdo vai ser engraçado. Cara,
O Luciano, ele tá no governo, ele sabe tudo que efetivamente está acontecendo. E se ele estiver falando alguma mentira aqui, os outros candidatos vão procurar isso e vão usar nas redes sociais contra ele. Então eu não acho que o que ele fala aqui seja mentira. E ele fala muito bem. É um cara inteligente, estudado e tal. A proposta do Elinho, cara, foi replicar o que o Luciano está falando. Sim. Então, assim, não sei como pontuar, é difícil. Não, essa é a minha percepção, porque eu espero que o cara que está estudando a pergunta, aí é o meu, né, o meu perfil, eu espero que ele fale das propostas dele, ele vai ter maior tempo. Eu espero que o outro candidato tenha pesquisado saúde, educação, todos esses temas, e ele aponte... Esse aqui é um tema fora disso. Sim, mas eu espero que ele tenha pesquisado emprego. E o que me parece, quando ele não ataca, porque na minha visão deveria ser isso. Eu faço a minha proposta e eu faço um contraponto à sua proposta. Você está dizendo isso? No entanto, Piracicaba perdeu 10 empresas multinacionais, deixou de trazer fulano porque você não agiu. Ele tem que trazer o cara para o desconforto. Então foi como você disse. O Luciano fez o papel dele, o Elinho concordou e falou assim, a gente vai trazer curso, mas não sabe como que tem. Foi pro cara. Basicamente ele falou pro cara, só você vir estudar aqui que não tem. Você vai não arrumar emprego pra você. E o Elinho é que, ok, concordei, vou trazer mais cursos, mais treinamentos. Eles falaram a mesma coisa. Eles falaram a mesma coisa. Eu acho que o erro do Elinho foi falar exatamente desse negócio de vamos fazer mais cursos que a oportunidade de emprego vem. Não, é o contrário. Na verdade, nem é o contrário, você tem que fazer isso em conjunto. Sim. Só que, pelo contraponto do Luciano, isso já acontece em Piracicaba. A gente sabe que é uma realidade. Piracicaba realmente é a empresa que tem, uma cidade que tem muitos empregos e tem vaga sobrando, porque a gente conversa com isso constantemente. Todo mundo que passa aqui, você não vê, a reclamação maior é falta mão de obra. Então, assim, meu voto vai para o Luciano, porque ele fez o papel dele nessa parte e o Elinho não soube aproveitar. Seja, olha, você está falando isso, mas nós temos tantos mil desempregados em Piracicaba. Qual que é essa realidade? O meu papel vai ser mapear isso. O Elinho não pesquisou, né? Então, é isso que me surpreende. Não foi a fundo. Eu não posso ser o Zé Ruela que pensou nisso só na cidade. Eu não sou candidato a nada. Por esse cara tá aí e falou assim, desemprego, qual que são as... Esses caras sabem, gente, eles têm assessor. Custa caro, tá? Esses caras estão ganhando dinheiro público. Piracicaba é uma cidade boa. Eleitoral aí, gente. Piracicaba é uma cidade boa, é muito boa para se morar, já falei aqui. Também acho que não tá um caos como alguns pintam. Mas o papel do cara de fazer o contraponto é falar, Luciano, você tá mentindo. Beleza, você fez isso aqui, mas isso aqui que você nem toca nesse tema? Eu falei assim, não, vou votar no Luciano de novo. Eu já... Ele tá falando que vai fazer o que o Luciano tá fazendo. Deixa o Luciano aí, então. E você? Ai, cara, eu critico o modelo da entrevista, do debate, porque, tipo, de verdade, bom, assim, de fato, eu acho assim, os candidatos não estão aproveitando da melhor maneira possível. Eu não sei por que razão o clima e o momento ali não propiciou que eles aproveitassem da melhor maneira possível. Tem respostas boas e tudo mais, só que tá faltando energia nesse debate. Deixa o Brito voltar para falar. Se o Brito voltar, o Brito tá nervosinho. A energia do debate é o Brito. Mas ele erra também num ponto, porque ele não sabe direcionar bem essa energia, não sabe explorar. Eu acho que falta para os candidatos justamente isso, enxergar o que você se opõe na proposta do outro e deixar clara a sua proposta. Como a gente viu, os dois concordaram. O Elinho e o Luciano estão falando a mesma coisa. Dados. Então esse é o ponto. Ele tem dados, né? Ele tem dado em casa. Quinta série. Luciano, essa é com você. Meu Deus do céu. Meu voto vai pro Luciano. Luciano? Ponto pro Luciano. Ponto pro Luciano. Não, mas é isso, cara. Assim, eu espero que o cara... Eu espero... Porque tá cheio de... Por que tem uma porra desses papéis, gente? Olha lá, tá pesquisando. Você não sabe os erros do Luciano, você não sabe os erros do Barja. Mas é aluno, cara. Aluno estuda na véspera da prova. Esses são os líderes que eles não conseguem. Porque da forma como... É a realidade do Brasil, cara. Sim, mas é o que eu tô te dizendo. É por isso que um cara, quando surge
um outlier que fala umas maluquices chama tanta atenção? Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos candidatos tem aí? Então, são 7. Quantos são de direita e quantos são de esquerda? Esquece isso. Não existe direita e esquerda em Brasília. Não dá pra saber, né? Não. Luciano fala. O Alex Madureira vai falar que é direita, o Elinho vai falar que é direita, o Brito vai falar que é direita, o Luciano é direita, Barjas é supostamente de direita. Só tem a Bebel declarada à esquerda. E o Paulo Campos é mais à esquerda. O Paulo Campos? Eu falo que ele é à esquerda porque ele sentou na minha mesa aqui, falou que é contra a parceria público-privada, e ele não teve a desenvoltura de dizer, olha, eu sou a favor de parceria, mas essa deu errado, como o Elinho fez. Ele só criticou a parceria. Ele falou que ele é contra parcerias. Então aí pra mim, pô, você é contra... Isso é um indício de política ser mais de à esquerda. Mas não significa que com outras políticas... Isso até, Gabriel, a gente já falou muito aqui, viu, pessoal, vocês estão assistindo, não assistiram aos outros episódios que nós temos, os conceitos de esquerda e direita, ele não efetivamente bate com as políticas, porque a política de esquerda e a política de direita acaba sendo a mesma coisa. Só muda o caminho como cada um quer fazer. Todo mundo quer resolver o problema do morador de rua, todo mundo quer resolver segurança, saúde, tudo mais. O que diverge é como eu vou chegar nesse objetivo. E aí talvez o que possa destoar mais de como é a política da esquerda e da direita é que a esquerda quer estatizar mais e a direita quer privatizar mais. Ou pelo menos uma parceria. E aí quando a gente fala que é uma privatização. E aí quando a gente fala de extrema esquerda e extrema direita, é o cara que quer chegar nesses meios descendo a porrada em quem discorda. Mas por isso que eu tô falando, tipo, o que tá acontecendo ali? Não existe uma grande polarização, não existe uma grande bronca, um apontar de dedo na cara de alguém. O Alex fez isso, né? Viu? Pesquise. Tá, beleza. Agora, como não existe uma polarização e ninguém tá conseguindo vender o peixe direito, nossa, é muito chato esse debate, sem brincadeira. Tá muito monótono. E aí levanta uma bola pra gente refletir sobre isso. A gente reclama muito da polarização política. Mas ela não acontece aí. Mas aqui não tá acontecendo, a gente tá achando uma merda. Ela é útil porque ela revela. Revela ou cria personagens também. Exatamente. Vamos lá. A ouvir e responder uma questão formulada pela população de Piracicaba. Por favor, professora, tome seu lugar aqui no púlpito. E a senhora vai nos dizer a quem a senhora vai dirigir, quem vai comentar a sua resposta. Bem, eu vou chamar o Elinho. O Elinho já foi. Então eu vou chamar o Barjas. Pronto. Então, por favor, candidato. A professora não sabe fazer chamada. Porra, Bebel. Gaguejou e ele errou a chamada. Porra, Bebel, você tá com papel, filho. Já começa a olhar quem você quer bater. Ela escolheu o Barjas porque o cara falou assim, falta o Barjas, pronto, o Barjas. Tipo, ela não tava nem refletindo. Travou. Deu tela azul. Compareça aqui para o professor fazer o comentário da pergunta que a professora Bebel vai responder. Professor, a gente vai colocar ali na tela 7 posições, mas a 2, 3 e 7 já foram. Então a senhora tem ali algumas questões para escolher. Bud, menos um ponto. Você não presta pra pagar o número que já foi, filho? Não, mas você vê que o mediador já, como a Bebel já não soube escolher o candidato, esses números não podem. Porque claramente ninguém sabe, né? Já não lembra. Ai, caraca. 6. A número meia dúzia, vamos a 6 então. Qual que é a questão? Oi, meu nome é Max, eu sou morador de Jardim Esplanada. Eu queria saber o que você vai fazer para melhorar a segurança da nossa cidade. Pois não, professora, 1 minuto para a senhora responder. Bem, a questão da segurança, ela tem sido bastante debatida. A gente sabe que essa questão ela é diretamente no município e bate na casa de todos, né? E a população clama por segurança, isso é um fato. Há um déficit de mais de 200... Você falou um número, Alex, mas eu tenho aqui de cerca de... Eles falam que tem uma queda de menos 200 efetivos. E nós temos que dobrar o número de efetivos para exatamente garantir, e mais que isso, debater com a Guarda Civil Municipal o seu estatuto, né, debatido, não pode ser imposto, né, feito em gabinete, e também remunerar devidamente os policiais, né, e, claro, melhorar todas as viaturas, porque isso precisa ser melhorado. Ok, candidata, tempo de resposta, de réplica de 30 segundos. Quando eu fui prefeito, nós fizemos a articulação com o governo do Estado. Aí deu o BAEP, o DI-9, CPI-9, o helicóptero Águia e o efetivo da Guarda Municipal, além de compra de viaturas. O que precisa fazer hoje para melhorar a segurança é ampliar o efetivo da Polícia Militar. Está defasado. Eu, se for prefeito, eu vou trabalhar para que os deputados, principalmente da base do governo do Estado, consigam trazer para Piracicaba mais policiais.
Obrigado, candidato. A senhora tem de réplica 30 segundos. Bem, eu acho que é bem isso, acho que é uma proposta que, sim, ela carece da articulação de todos os deputados, mas aqui eu quero reformular uma questão que eu estava já no primeiro bloco, e eu digo que injustiçada, candidato Paulo Campos, porque quando eu fiz a chamada coletiva, é porque eu entendo que o governo federal, no que diz respeito ao Rio Piracicaba, o governo do Estado de São Paulo e o município precisam de ajuda. Então, eu chamei um pacto. Ok, candidata. Mano, Vargas, eu não Cara, Vargas. mano, ela gaguejou, chamou a pessoa errada, não respondeu a pergunta, fugiu do tema na última parte aqui agora. Tá perdida. Perdida mesmo. E quando eu acho que Cachorro que caiu na mudança. Professora Bebel parece... Professora Bebel parece que bebeu, hein, gente? Professora Bebel. Professora... eu acho interessante quando ela se dirige ao Alex, você falou o número, Alex, ela tá validando os dados que o Alex trouxe. Ela tem que falar o número e acabou. Polícia com guarda civil, cara. A guarda militar com guarda civil. Polícia... Ela ficou mal tempo falando... Cara, o contingente tá defasado. Não sei, tá nervosa, não sei o que aconteceu. Não, mas ela não... Aqui, cara, não pode. não saiu nada. Não pode, ela é candidata prefeita. Ela não sei. Sabe, tipo, eu não espero isso. Cara, é minha representante, não é minha representante que vota em Rio das Pedras. Quando eu fiz tiro de guerra... Você tomou um tiro? Não. E foi pra guerra? Lógico que não. Que merda de treino é esse? Concordo. A gente tava ali em formação e tal, e o sargento lá fazendo algumas perguntas pra gente lá. Aí os caras, nesse nível assim, não sei, a gente levantou assim. Responde com convicção! Mesmo que esteja errado, responde com convicção! É isso, cara. Pô, não tem convicção na fala. Eu espero isso, esse nervosismo de um aluno do ensino médio. Sim, até da faculdade. A gente não é preparado para isso na escola. Tal, beleza. Mas uma política com mais de 2 mandatos, você vê que a política no Brasil... Deputada. E assim... Qual que é a tua proposta para segurança pública? Eu vou falar real, sabe o que eu acho que é isso? Preguiça. O partido dela tem um histórico, rapaz. Desde lá do fogo. Mas é isso mesmo, é despreparo total, cara. É muita confiança. A pessoa não está querendo disputar direito. E isso mostra que não está preparada. Pronto. Sei lá, não julga os outros por si mesmo. Tem preguiça de estudar, tem preguiça de debruçar em cima do assunto e acha que está todo mundo no mesmo nível. Rodou. Que o capital político do PT, do Lula, vai ser sempre. Não. Pesquisa se é que é algo confiável, está provando que não é. Não, então, mas esse é o ponto, assim. Se isso fosse uma estratégia dela, para Piracicaba já nasceu morta. Sim. Entendeu? Aqui não tem eleitor suficiente do PT. A gente fez essa conversa com vários. E aí eu perguntei quanto transfere e tal. Eles falaram, a gente faz um cálculo, pá. Então, se o cara tá vindo como candidato da esquerda em Piracicaba, ele tinha que olhar e falar, pô, Piracicaba não gosta da esquerda. O que eu vou fazer de proposta para dar uma equilibrada nesse jogo aqui para tentar ir ali pro segundo turno? Vou puxar o lado para direita. Vou ter que endireitar o negócio aqui. Como que é segurança pública? Segurança pública para direita é muito importante. Então, o que eu vou falar para segurança pública? Vou liberar o porte de arma em Piracicaba. Nem posso, nem pode, mas vou falar. Truco, perdido por truco. Pelo menos vou aparecer. Eu não sei, assim, parece que a pessoa, tipo, tem uma estratégia, ou é só, tipo assim, a gente precisa de um candidato em Piracicaba para pegar essa verba. Vai lá, vai. Foda-se, vai lá, vamos pegar esse dinheiro aí, vamos usar aqui. Pega a deputada que já tem um nome, já tá de lá, vai lá. Já tá perdido mesmo, então faz o seguinte, pega essa grana, investe um pouco menos aqui, vamos remanejar esse dinheiro pro outro lado. Não faz sentido. Tem um debate, o Barges foi bem, né? O Barges foi convicto. Ele não... Fiz isso, vou continuar fazendo e vou fazer aquilo. Não deixou claro esse aspecto, que a Polícia Militar não é a competência do município. Mas vai trabalhar com os deputados para trazer Vou trabalhar com a base. Sabe o caminho. Pergunta, a Bebel já foi alguma coisa na política? Ela já foi eleita? Ela é deputada? Ficou bem. Deus do céu. Não, é isso que... Eu não acredito.
Ela e o Alex. E o Elinho também. O Elinho também? O Elinho também. Os três ficam brigando lá na cama. São Paulo. Que pode ter preparo, né? Vamos falar sério, é feio o negócio aí. Enfim. Pontinho pro bar. Candidato, obrigado. A gente encerrou essa rodada. Os senhores podem retomar os seus lugares. Agora, na ordem de sorteio, o candidato Elinho Zanata é o próximo a fazer a sua questão. Candidato, o senhor, na verdade, vai ouvir uma questão do telespectador, né, de Piracicaba, do eleitor de Piracicaba. Até o apresentador tá Se confundiu agora. Ele o senhor escolhe para comentar. Brito. Candidato Edivaldo Brito, vem chegando aqui ao público, por Agora gentileza. legal. E o senhor, vamos colocar na tela agora os números. Sobraram as possibilidades 1, 4 e 5. 1. Vamos então à questão número 1. O meu nome é Uriel Denardi, moro no bairro dos Alemães, mas tenho uma chácara em Água de São Pedro e eu passo muito ali sobre a ponte do Rio Curumbataí. Está muito saturado aqueles pedaços, aqueles trechos, até na siderúrgica, até em Santa Terezinha. Qual é a solução proposta? Agradecer a pergunta do senhor e dizer que... candidato. Pois não. Bom, eu quero agradecer a pergunta do senhor e dizer que o problema de Piracicaba com mobilidade urbana está complicado. E não vem de hoje. Veja assim, não, o plano diretor foi destoado, perdeu-se a mobilidade, por quê? Porque foi crescendo de forma complicada. Só que o senhor tem noção, além de criar isso, nós temos que resolver o problema do anel viário, que ó, entra prefeito, sai prefeito, todo mundo enrola, diz que vai resolver, mas não resolve. Então nós precisamos começar a resolver o problema do anel viário, o problema das áreas, a região da Avenida Laranjal Paulista e outras regiões. Nós temos que dizer o seguinte, você tem experiência em fazer isso. Nós fizemos isso, recapeamos a cidade inteira, resolvemos o problema de mobilidade em São Pedro e vamos trazer isso para Piracicaba. A gente sabe dos problemas e das dificuldades que vocês estão tendo com mobilidade. Temos certeza que esse é o caminho. Nós já fizemos isso e sabemos como resolver. Pode confiar, eu preciso dessa oportunidade e quero aqui falar para vocês, pode contar comigo. Nós vamos resolver os problemas, em especial a mobilidade urbana. Candidato Edivaldo tem 30 segundos para comentar. Eu quero falar com você de casa que para responder no debate, que 30 segundos para falar no plano de governo tem que ser ninja. Então, eu queria te falar, entra nas minhas redes sociais, no Instagram, Edivaldo Brito, que para todas essas perguntas nós temos um plano de governo, um projeto. E a mobilidade é um deles. Vê que o tempo é rápido, então é melhor você entrar nas minhas redes sociais, sou Edivaldo Brito. Obrigado, candidato. A réplica de 30 segundos. Eu quero dizer e continuar dizendo o seguinte. Pode entrar também nas nossas redes sociais, vocês vão ver o nosso problema e completo dos problemas que Piracicaba vem sofrendo. Não só mobilidade, problema na saúde, problema na falta de água, problema na irrigação, e nós vamos resolver. Vamos ampliar postos de saúde, vamos resolver o problema de colocar a saúde no bairro, colocar os médicos no lugar, fazer com que, de fato, a saúde volte a funcionar, você tenha água de novo, e não precisa pagar pelo mesmo valor do esgoto. Vamos para cima, nós vamos resolver esse problema e sabemos o caminho. Conte conosco. Obrigado, candidato. Sabe no basquete, quando o técnico pede tempo e chama a equipe, parece que foi o que aconteceu agora. Gente, usa a estratégia do Marçal. Fala para entrar nas redes sociais que a resposta tá lá. Meu Deus. Cara, eu tô pensando num personagem. O Brito, ele tá tipo assim: foda-se o que vocês estão falando, eu vou falar o que eu quero. Não me preparei porra nenhuma. Eu recebi a regra do jogo, mas falei: foda-se também. Será que ele vai tirar a carteira de trabalho pra alguém aí? Eu tô esperando. Ele tá fazendo a mesma coisa que o Marçal mesmo. Não, o pior é que ele não tá fazendo, assim, gente. É uma estratégia ruim. É péssimo. Tipo, ele não é o Pablo Marçal das redes. A rede dele tem menos seguidores do que as outras. Cara, eu acho que o Brito é só um rostinho bonito. Olha, até rimou. Sua perspectiva de rostinho bonito precisa ser melhorada. Meu voto é pro Elinho aqui, porque por mais que ele meteu a cartada do eu já fiz, claro que no discurso ele foi melhor, isso é fato. Mas é aquela história, eu já fiz em São Pedro, cara. 35 mil para 500 mil é outra pegada, amigão. São Pedro é um bairro de Piracicaba, brother. Você não tá ligado no rolê. Mas no discurso o Elinho foi melhor. Então pelo menos o Elinho fala, mas também foda-se também, né? O que é, né? Fala, já que esse cara eu vou resolver assim como eu resolvi em São Pedro. Tá, quantos habitantes tem em São Pedro? 35, 500. Como você vai fazer? Isso pode, ele tá falando que ele trabalha sério. Agora, se ele tem competência para Piracicaba, é outros 500. Mas a percepção que ele me passa é que ele não estudou Piracicaba. Não. Ele não chega aqui e fala assim, é isso que tá me passando, assim, todos eles, né, a maioria. O plano de governo não são eles que fazem. Eles não prestam nem para estudar o plano de governo deles, porque vai lá no plano de governo dele. Resumo, amigão. Você recebeu a regra. O Alex, acho que sabe. Falou um pouco melhor. O Luciano. Sim, tá no governo. Tá no governo, tá me sendo melhor que eles. E o Barros é político. E o Elinho, tipo, eu já fiz. Não, você não fez, cara. Você não pegou uma cidade de 500 mil habitantes e resolveu um problema de mobilidade urbana. Não fez. Você vai resolver um bairro de Piracicaba? Você vai resolver um bairro de Piracicaba? É esse o rolê? E qual bairro, né? Não, e qual bairro? Fala da Laranjal Paulista. Existe um probleminha ali.
Mas Mas e aí? Como vou resolver aquilo ali? uma faixa. Não, Não, então. vai ter que demolir. Não, então, mas assim. Lá no João Paulista tem 2 caminhos. Um à esquerda e outro à direita do canavial. É zoado. Lá no final. É complexo, assim. Mas assim, ele não traz um como. Quem diria que o Marçal ia fazer tanto sucesso? Filha da mãe. Filho da puta. Cara, chega aqui e joga um como aleatório, de repente, mexe um truco. Fala, não, a gente vai fazer um pontilhão por cima da cidade, por cima dos prédios, né? Carro voador, inventa. Vamos fazer um teleférico para conectar. Fazer um teleférico para conectar. Laranjal Paulista com Santa Terezinha. Isso. Vai com os loucos. Vou pôr uma linha de trem. Tem que falar alguma coisa, né? Não tem proposta concreta. Você estudou para esse cara minimamente. A percepção que eu tenho é, me coloca lá, que chegando lá eu vejo. Não consigo... Achar que isso vai ser bom. Né? Se o cara não consegue desenrolar sabendo a regra... Bom, volto pro Pelinho, né? Porque o Brito tá em Nárnia, assim. Ele chega ali e fala, quero falar de futebol, vou falar de futebol. É da hora, né? Ó, eu não quero responder isso, eu quero falar do Corinthians. O Corinthians... Que, de acordo com a ordem de sorteio, na verdade ele vai responder uma questão do leitor de Piracicaba. De novo. Ele sobre escolhe para comentar. Luciano Almeida. Por favor, Luciano, apareça aqui ao púlpito. Enquanto isso, a gente já coloca na tela Não saiu ainda. os números disponíveis aí. O senhor tem o número 1 e 5 para escolher. 5. 4 e 5. 5 é a minha cadeira, né, meu número. Vamos lá, o número 5, por favor. Eu sou a Marilu. Tua obrigação é anotar os números que estão em aberto. É só isso. Fazer um antidoping É que o antes. cara fez só um PowerPoint, não fez um negócio dinâmico ali. No bairro da Pauliceia, não passa ônibus lá, e de manhã mulher precisa sair para trabalhar ao trabalho e não tem como ir sem que vá até o terminal a pé, passando perigo. Então, o que vocês pretendem fazer? Eu gostaria de saber. Candidato, o senhor tem 1 minuto para responder a questão. Eu quero falar com a como que é o nome dela? A senhora que falou aí, que foi uma luta gigante relacionada a transporte. Brother, você tá assistindo o debate, tá pensando no nome, velho. Ou não fala da só responde a pergunta. Da eleitora de Piracicaba. Parece programa da Xuxa, um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra você, porra. Até que quer mandar um abraço. Em Piracicaba. Esse período da gestão era ônibus velho, era um problema sério, inclusive houve greves, manifestações, empresas quebradas. Você viu quanto que ele tá indo? O problema que já foi resolvido. E ele tá falando isso pra quem? Pra tal prefeito. Ele tá só... Nossa, Brito. Cara, é o que eu tô falando. Os caras estão trabalhando juntos, não é possível. Uma empresa nova. Mas nós precisamos melhorar muito. Nós precisamos cuidar das pessoas. E para cuidar de gente, que a coragem que nós temos de fazer isso é melhorando o transporte e a quantidade de ônibus. Inclusive, quero falar com você, jovem. Você, estudante. Você hoje tem que pagar meia passagem para estudar. Eu quero aqui assumir o compromisso em nosso projeto de governo, nosso plano de governo está escrito. Passe livre para todos os estudantes a ir na escola e também para fazer cursos profissionalizantes. Obrigado, candidato. A réplica agora de 30 segundos. Graças a Deus, essa página está virada na história de Piracicaba. Hoje nós temos uma das frotas mais modernas do Brasil, todas elas com uma idade média de 5 anos. Nós temos hoje câmeras de segurança em todos os ônibus, sistemas de Wi-Fi, USB e ar refrigerado nas linhas de tramos principais. Quando você tem um problema que você precisa que amplie ou não uma linha, é só entrar no nosso sistema e a gente corrige se houver necessidade de ampliação. Isso é o melhor sistema hoje do Brasil. Obrigado, candidato. Agora o senhor tem 30 segundos. Nós vamos implantar em 15 lugares de Piracicaba locais. Os centros digitais atuais serão centros profissionalizantes. Nós vamos profissionalizar o jovem na periferia. Nós temos 15 centros digitais espalhados por toda a cidade. E para fazer esses cursos, todos precisam de um transporte. Por isso que o jovem, nós temos esse compromisso do passe livre para se profissionalizar em qualquer lugar da cidade. Obrigado, candidatos. Rodada, então, encerrada. Foda-se a mobilidade urbana. No final, ele conseguiu conectar o discurso dele com a mobilidade. Porque... Não, tem que fazer um malabarismo, porque ele conseguiu chegar ali. Eu posso dar 3 pontos pro Luciano aqui? Cara, Dá 3 pontos pro Luciano. O Brito é só um rostinho bonito mesmo. que surtado. Surreal, velho. Eu achei que tava ruim, mas tá muito pior do que eu imaginava. E a gente não tá nem na metade, tá, gente? E a gente não vai continuar fazendo, porque senão a gente vai ficar aqui realmente 5 horas. Tem mais uma pergunta. Não, vai acabar o bloco. Ele falou que acabou esse bloco. Não, tem mais um. Sim. Tem mais um. Quer comentar mais alguma coisa? Cara, não, né? Ó, eu acho que eu entendo agora as pessoas que se arriscam na política. Você olha pro negócio desse e fala assim, mano... Qualquer um. Vamos fazer um aqui, ó, 30 segundos para cada um, pra você fazer sua proposta, seu plano de governo? Pronto aí, ó. O cara tá fazendo ao vivo.
Mas vamos fazer aqui, ó. Pá. Vou fazer minha proposta, meu plano de governo ao vivo. 30 segundos. Não preparei 30 nada. segundos, o Lucas já corta o microfone. Com dinheiro de assessores, de gabinete, de não sei o quê, fundão eleitoral, Doações. fundo partidário, são duas coisas distintas. Além das doações que eles vão captar Além das da pessoa doações. física. Cara, Meu Deus do céu, cara. Vamos para a última. Podem tomar os seus lugares. Agora, na ordem de sorteio prévio, o candidato Barjas Negre ainda não respondeu a questão do eleitor, por favor. Candidato, e o senhor necessariamente vai ter o comentário do candidato Alex Madureira, que ainda não comentou nesse bloco. Então, e o senhor só tem também, candidato Barjas, a questão número 4. Então, a gente vai colocar o telão e soltar a questão número 4, que foi a que restou. Meu nome é Eduardo, eu moro no bairro Campestre. Eu queria saber o que vocês vão fazer para poder melhorar as ruas, que mesmo que sejam arrumadas, continuem esburacadas. Candidato Barjas Negre, 1 minuto. Olha, a atual administração, ela priorizou fazer recapeamento e concretagem nas principais avenidas da cidade, mas deixou abandonados os bairros e as ruas da periferia. É preciso que a prefeitura faça uma boa operação tapa-buraco, conserve bem as vias públicas, faça a pavimentação dos trechos, que são pequenos trechos que ainda tem sem a pavimentação asfáltica, para que possa melhorar o trânsito na cidade de Piracicaba. Eu pretendo, eleito prefeito de Piracicaba, melhorar as condições das vias públicas, não dando prioridade apenas às avenidas e os concretos feitos pela administração anterior. É preciso dar igualdade a todo mundo. As vias da periferia, as avenidas, as pequenas ruas e os pequenos trechos têm que ter pavimentação, sinalização e uma boa operação tapa-buraco. Muito obrigado, candidato. O tempo de comentário de comentário de 30 segundos, por favor. Nós não podemos esquecer que, infelizmente, as ruas de Piracicaba não estão assim só nos últimos 4 anos. Essa falta de cuidado com a cidade, ela vem acontecendo ao longo dos anos, principalmente na área rural. Eu moro num bairro de zona rural, o bairro de Artemis, e todos os candidatos aqui conhecem, a população de Piracicaba conhece, e lá, por exemplo, nós temos estradas rurais que precisam ser pavimentadas, estrada do Canal Torto, estrada ali após a ponte de Artemis. Ei, candidato, seu tempo se esgotou e o candidato Barjas tem 30 segundos. Como eu queria dizer a respeito da pavimentação, a demanda de 15 anos atrás era para pavimentar bairros inteiros, que não tinha pavimentação. Isso aconteceu no Maridine, aconteceu no Monterrey, aconteceu no Santo Antônio, aconteceu no Javari, aconteceu no Minas Nova, no Algodual, no Tatuapé, e essas vias foram pavimentadas há mais de 10, 15 anos. É evidente que elas precisam hoje de um pouco mais de manutenção. Muito obrigado, candidato. Portanto, encerrada aqui essa rodada. Acho que esse foi bom. O Alex errou, cara. Também acho. O Alex errou porque ele podia ter falado que o Barjas ia falar. O que o Barjas respondeu. Mas, na gestão do candidato que está aqui ao meu lado, problemas já existiam e não foram resolvidos. Você vai arriscar de novo, confiar nele? Então, eu acho que ele errou Ele nisso. podia ter levantado essa pimenta ali. Ele foi bem suave nisso. Ele tentou, esse não é o problema nos últimos 4 anos, mas ele tinha que ser mais... Barjas, você está falando isso, é muito bonito, mas você ficou 3 mandatos e você não resolveu esse problema. Talvez o Barjas fosse responder a mesma coisa que ele respondeu e foi assertivo. Sim. Há 15 anos atrás, que era quando ele estava em mandato, não o último, mas ele estava em mandato, a demanda foi para asfaltar lugares que eram zona rural, que não tinha asfalto. Beleza. A resposta poderia ser essa do mesmo jeito, ele não ia mudar. Sim. Mas ele tinha que ter levantado essa bola. E o Barjas, assim, preparado pelo menos ele é. Cara, porque, tipo, assim, político de carreira, o cara sabe fazer isso. Os bairros ali, saiu muito fluido. Não, bairro tal. Você mencionou 6 bairros, 7 bairros. Cara, assim. e ele fez mesmo. O Barjas é conhecido pelas obras em Piracicaba. Bastante. Não dá pra dizer que não. O atual agora tá asfaltando umas partes, mas, tipo, justamente porque a gente tá em época de eleição, né? Tudo. Inclusive no Campestre. Tá asfaltando um canto lá, tá no Campestre. Mas por quê? Por que não asfaltou antes? E no ponto que ele tá asfaltando no Campestre lá, cara, é um lugar sério, que o pessoal jogava lixo, que passava criança, adolescente indo pra escola. Tá fazendo em momento de política, de campanha. Demorou demais para fazer isso, era um problema sério. Aqui, Gabriel, é que a verba só saiu agora. O projeto já tinha, mas a verba só saiu agora. Isso é o discurso. Ele disse que Mas a pandemia atrasou todas as licitações. Esse tipo de coisa para campanhas. Eu acho que isso é para campanha. Enfim, a gente nunca sabe, a gente tá do lado de cá, né? É verdade, absoluta. Mas eu acredito que o brasileiro e o piracicabano têm a memória curta. Então o negócio é fazer o mais próximo possível da campanha política para lembrar, quem que fez isso? Foi o atual. Por que ele não fez no começo do mandato? Né? Por que ele não fez? Porque a verba saiu só agora? É mesmo? Então, é que o Luciano ele tem uma cartada que ele consegue usar bem, você tende a
a ter bom senso, porque ele fala, pô, a pandemia atrasou todos os meus contratos e o foco foi virado para a saúde por 2 anos. Então, no terceiro ano, quando normalizou, eu fiz os projetos e liberou agora no último. Então, assim, é mais ou menos, mas é aceitável. Olha, tem uma resposta. Qualquer um desses candidatos que não tem o meu voto, se qualquer um deles tivesse falado isso, eu vou falar agora, talvez tivesse conquistado o meu coração. Vou colocar pessoas técnicas em cada cargo das secretarias. Cara, é isso. Porque o prefeito não tem como saber de tudo, não tem como resolver todos os problemas. Foi o que aconteceu em governos. Coloca pessoas técnicas nos cargos. Então, na Secretaria de Saúde tem que ser alguém capacitado para gerir uma instituição de saúde. Ou pelo menos conhecimento de causa. Na Secretaria de Obras tem que ser alguém capacitado para gerir uma estrutura de uma empresa de obras. Eu concordo, mas como eu não sei como é hoje, quem está lá hoje, se é político ou se é técnico, eu não sei. Eu conversei com uma pessoa falando de asfalto. Conheço secretários de algumas e são aleatórios. pastas, e são pessoas aleatórias. Fica a crítica também aí. Bom, mas nesse último acho que o Barjas foi melhor, concorda, discorda? Tô com Barjas. Por último, aqui. Corte, e o voto dele vai... Cara, faz a somatória aí. Hoje, assim, pela nossa análise, que nós somos especialistas políticos, Luciano Almeida até o momento, 12 pontos. Seguido por Barjas com 9. Lembrando que todos tiveram o mesmo número de perguntas e respostas, né? Sim. Bebel ficou com 6, mas por exclusão. Madureira 6, o Elinho 6. O Brito não ganhou nenhum. Paulo Campos 3. O Brito é louco. E a Band com menos 3. E a Band fechou com menos 3. Bom, lembrando que não estamos nem na metade do debate, isso, né? E vamos agora para os comentários. Vamos ver o que o pessoal comentou aí. Vamos ver se tem algum comentário aqui do pessoal. Teve um candidato que não soube nem administrar o tempo da sua fala no debate e quer administrar uma cidade como Piracicaba. Eu pensei exatamente a mesma coisa quando eu estava assistindo. Diego, é isso, cara. É isso aí, Diego. Não consigo o cara quer dar um like sem fazer login. Atrapalhado. Eu tô igual o Brito. Imaginem colocar o Brito como prefeito. Ele só fala mal dos outros. Muito sujo. Ele judiou dos motoristas. Promete não cumpre. Brito sai fora. Não sei o que é judiou dos motoristas. Também não. Infelizmente é necessário escolher um dos que estão aí, mas Piracicaba não merece nenhum dos candidatos. Merece muito mais, uma pena. É Ronei. Tiririca. Não, concordo, cara. Ronei. Pelo amor de Deus, professora Bebel, devagar, quase parando. Não consegue elaborar uma pergunta concreta, nem responder uma simples pergunta. Bom, já comentamos isso aqui, né? Reforçou? É que ela parece professora do Partido das Trevas. Esse cara já começou. Mais perdido que segue em tiroteio. Realmente não sei o que essa cidadã denominada como professora faz aí. Só poderia ser militante do Partido das Trevas. Aí achamos os bolsonaristas aqui, putaço. Mais perdida que o padre do balão. Tive esse desgosto. Padre do balão. Realmente no Sindicato dos Metalúrgicos. Péssima oradora e se demonstra completamente perdida, acho que ele quis dizer. Elinho Zanata, com certeza a melhor proposta. Se você chegou a essa conclusão, você está convidado a vir aqui defender ele. Vanessa Martelli. A professora Bebel está conversando muito com o Suplicy, Tachad e com o Painho. Está funcionando na marcha lenta. Tachad boa. Ó, aqui, ó. Povo de São Pedro não tem saudades do Zanata, não. Opa, ó indicativo aí, hein? Obrigado pela dica, Fábio. Luciano Almeida foge das perguntas. O que foi dito sobre as ruas de Piracicaba é a mais pura verdade. Nossas ruas estão cheias de buracos, sem contar que o material usado o problema do asfalto é de péssima qualidade. Aliás, quase todos os materiais usados pela atual gestão da Prefeitura de Piracicaba hoje é de péssima qualidade. Foi o Luciano que criticou o Luciano. Então ele tem lugar de fala. Ele pode criticar o Luciano. Parabéns pelas propostas baixas. Um dos piores prefeitos de Piracicaba já teve Luciano Almeida. Cidade cheia de buracos, saúde precária, educação fraca, empresas terceirizadas que se eternizam na licitação sem ter proporcionado nenhum tipo de benefício para a cidade. Desastre ambiental. Não é culpa dele, né, gente? Vamos separado, né? Alto índice de pessoas com condições de morador de rua. Alto índice de pessoas em condições de morador de rua. Não faz sentido. Mas beleza.
Piracicaba não abre o povo de Piracicaba não abre o olho. O morador de rua, sei lá também. Douglas Camonese. Nem participar do debate conseguem direito. Imagina administrar uma cidade. Vargas, prefeito, Você está fazendo fez campanha para os outros. E ele fala por toda a Vila Resende e por todo Santa Rosa. É um deus. E São Paulo cresceu por não votar no mesmo candidato a prefeito e vereadores. Aqui em Piracicaba, os candidatos só trabalham no ano de eleição para se reeleger. O povo sofre 3 anos. Então, assista o Store Talks. Muitos candidatos a vereador passaram por aqui, alguns a prefeito. E fica a cargo de vocês analisar e escolher melhor os próximos candidatos. Bebel tá perdido? Elinho e Alex estão bem à frente dos outros. Discordo. Não estão bem à frente não, cara. Não. Eu me surpreendi negativamente com o Alex. Pra minha análise individual. Minha opinião. O Luciano e Vargas. Luciano e Vargas. São os que saíram melhor. Aqui, pelo menos a nossa eleição, nosso ranking. Nosso, tá? Quer fazer, faz o seu aí. Aí a Solange já começou mentindo, né? Muito bom o debate. Bom. Bom, defina bom. É da Sônia, ela tava com insônia, assistiu o debate, muito bom. Mas não é. Eu acho que as pessoas, às vezes, elas comentam pela paixão que ela tem por aquele candidato que ela já escolheu. Continuo com o Alex Madureira. Espero que ele resolva essa situação de água. Todo dia acaba uma vergonha. Eu concordo com a água, discordo do bom debate. Esse Alex faz chover. Então, eu acho que é tipo, muito bom o debate. É justamente uma pessoa que nem viu o debate, entrou lá, jogou o nome do candidato e saiu. Pronto. Aqui é só para a última aí. Piracicaba precisa de um bom gestor para continuar crescendo de forma sustentável. Por isso eu creio que o Elinho Zanato seja a melhor opção, já que foi um ótimo prefeito por onde passou. O que responderam, hein? Verdade, eu penso igual. Tá. Ótimo debate. Agora começou a ficar a campanha política aí pro povo. Pelo amor de Deus, como os caras não se atêm ao tempo? Debate é para debater os assuntos e eles gastam tempo agradecendo a Deus e o mundo. É para acabar. É isso aí, Breno. Encerramos com o comentário do Breno para prefeito. Você foi muito mais eficiente no teu comentário do que o pessoal respondendo perguntas no debate. Cara, é isso aí, pessoal. Eu gostei de fazer isso aqui, me diverti legal. bastante. Obrigado aí, Gabriel, por participar. Obrigado, Gabriel, por disponibilizar seu tempo. Contigo, viu? Começou a repensar os convites. Ainda tem mais da metade de você continuar assistindo. Obrigado. Mas, ó, eu assisti ao vivo ali quando estava acontecendo, não fica melhor do que isso, tá, gente? Bom saber. E... Palavra do patrocinador. Palavra do patrocinador. Café Gogoni, um café especial. Convido você, vem aqui, ó, maquininha, para tomar um café com a gente. E lembrando também da Supira, né? O QR Code está aí, entre em contato, né? Você vai entrar em contato com uma apoiadora do projeto que está aí se voluntariando para fazer as vendas, mas você pode entrar diretamente em contato também com o projeto e fazer a compra dos seus cupons para você concorrer a 3 iPhones e 3 agora, carros no dia... Agora eu esqueci, mas eu falei, volta lá no começo e assiste. Agora em setembro vai ter sorteio dia 11 de 3 iPhones e em outubro ou novembro 3 iPhones e 3 Fiat Mobi. Vai lá, compra seus cupons, concorra. E se você ganhar e quiser doar para Store Talks, se você ganhar, vem aqui bater um papo com a gente. É isso aí. Semana que vem tem mais? Semana que vem Só tem mais. Depois você deixar seu like e mandar seu comentário.